Muito boa tarde. Em Lisboa, boa tarde. E no Brasil, boa tarde. E no Canadá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma rúbrica Chá na Lua apresenta Astrolovers. E hoje um Astrolover muito especial, um colega meu da Saturnália, que está no Canadá. Olá, Dan! Ele tem a página que se chama Considera Astrologia. Ele é um amante de astrologia, começou como autodidata. Bem, antes disso, ele é professor de inglês e português, é amante da música, é cantor. Muitas vezes fomos brindados no nosso grupo de estudo com cantigas do Dan. Não é? Olá, Dan! E ele é muito engraçado. Nasceu numa lua cheia, tem o sol em Caranguejo na 10 e a lua em Capricórnio na 4. Boa noite, Ruth, Sofia Rosado, boa noite a todos. Este é um horário invulgar, mas é porque realmente o Dan está muito longe no Canadá, então é um horário ajustado à rotina de uma sexta-feira à noite ou à tarde, não é? Mas fica gravado, portanto, não tem qualquer problema ser às horas que os nossos convidados podem, não é? O que interessa é fazer a live. E o ascendente do Dan, conseguem imaginar? Ele é ascendente virgem como um bom astrólogo, não é? Exige, não é? E a verdade é que eu acho que o Dan é o meu colega mais dedicado, mais presente, que coloca-se montes de hipóteses, está sempre a experimentar tudo. Olá, Paula! Boa noite! Boa tarde aqui! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vou-vos apresentar o Daniel Figueiredo, um astrolover, meu colega da Saturnália, que conheci há mais ou menos 2 anos e que agora finalmente se assumiu como astrólogo. E sem mais tempo para discursar sobre ele, nada melhor do que o conhecer pessoalmente, verdade? Dan, aparece aí! Finalmente! Olá, Como estás? Finalmente, a nossa live, 50 anos, convidado, não é? Podes começar por explicar porque é que mandas a dar tampas há, sei lá, meses, não é? tudo bom, Alexandra? Confessa, tudo bem? Porque eu demorei para aceitar o convite? Sim, porquê, não é? Meu Deus, vocês Ahn, soubessem as vezes que eu convidei o Dan, meu Deus, Nossa Senhora. é, Pronto, agora já a se gente. assumiu, tem uma página no Instagram que se chama Considera Astrologia, que todos são convidados a seguir, não é? Já está melhor, e já está aqui connosco, Obrigado. já Sim, está aqui connosco. eu não sei, a explicação a gente vai passar por ela com certeza hoje. Tem vários Eu acho que motivos. é Eu um sou. ascendente virgem, dá muito, dá cabo da tua É, cabeça. é que o processo de entrar na astrologia levou um tempo para mim. Já tem 4 anos e nesses últimos 4 anos eu continuei sendo cético e isso vai Eu se quero saber isso transformando tudo, aos tu és um poucos. exemplo maravilhoso, eu adoro. Conta-nos lá, quando é que te apaixonaste e te rendeste? Deixaste de ser cético da astrologia e passaste a ser crente? Porque é uma mudança Então, radical, não é? é, mas assim, tem uns padrões de pensamento e da minha observação do mundo, da natureza, que sempre esteve comigo. Presente. Uhum. Exato. Mas eu era cientificista, eu nunca tive acesso e nenhum Tu eras interesse quê? especial. Cientificista? Cientificista? Que é isso? Cientificista, Eras do lado da é, ciência, é tu só isso? faz, tu só faz pergunta difícil. Mas é que as pessoas têm que perceber lá em casa o que é que tu estás a dizer, não é? Cientificista, o que eu quero dizer nesse momento sobre Eras cientificismo. virgem, cético. Ah, A sim, astrologia não funciona. não, eu era Então, completamente contra. ai meu Deus. Cientificista no sentido mais pequeno, né? O menor da palavra, no sentido de que a ciência é só aquilo que é aprovado hoje pelas universidades, pela academia hoje. Hoje, Tu eras académico, puro académico, é isso? Só o que a academia dizia que não, estava certo e tu. não apenas, não exatamente acadêmico, apenas cabeça fechada mesmo. Ai meu Deus! O que é que aconteceu? Batiste com a cabeça numa Ah, pedra? O que é que aconteceu? mais ou menos. Eu acho que eu sempre tive essa busca, eu sempre gostei de estudar as origens das coisas de vários modos. Eu sempre gostei de etimologia, sempre gostei de ciência, de observar a natureza, de entender as coisas. Minha vontade de compreender, minha vontade de entender as coisas profundamente sempre foi parte de mim.
Mas, assim, como foi, eu não sei. Eu sei que Plutão estava passando pela minha lua natal. Ah, exatamente. Isso eu Eu achei sei. engraçado que tu és como a Filipa. A Filipa entrou agora. Olá, Filipa! A Olá, nossa colega Filipa. Filipa Vaz. Lembras-te da Filipa Araújo, da nossa turma? Ela também é professora de inglês e português como tu, de letras. É engraçado. E ela tem a lua em Sim, escorpião. Então tu dizes, foi quando Plutão passou em cima da minha lua. E eu acho foi. que faz todo o sentido. Eu acho que faz todo o sentido. Foi. Olá, minha E querida aí, Filipa! Ela está a olá, dizer olá. Filipa. Grande abraço. Pois, ficaste transformada. Então, A tua lua em Capricórnio transformou-se numa lua em escorpiónica. Então foi um empurrão que tu precisavas. é, Mas há assim algum episódio que tu possas contar? o início eu até contei no meu primeiro vídeo que eu Ah, eu lancei. ouvi. Mas eu agora quero E aqui, aí, para os meus sim, seguidores sim, ouvirem. Se querem saber claro, tudo. claro. Tudo eu não sei, né? A lua, a Pois, lua, não a me lua em diz. Capricórnio tem uma reserva. Tem um limite, tem um limite. Tem um elmo medieval, não é? Mas eu também sou tagarela, né? Eu tenho gêmeos, Mercúrio em gêmeos. Então eu tenho esses Ah, dois lados bem Mercúrio em Gêmeos, diferentes. regente do ascendente. Oh, Dana, agradece a Deus. Olha que mapa. Ah, Fala muito, mas não fala tudo, né? aham. Então, como foi? Um amigo meu, músico, que já tinha estudo, já tinha experiência com astrologia há algum tempo, ele decidiu se lançar há 4 anos, em 2017, como astrólogo. Ele lançou a página dele e eu, como sempre, fui muito questionador e curioso, né? Curioso, mas que investiga, Mas que não aceita tudo de primeira mão, assim, da primeira vez, né? não é uma lua em E aí Sagitário. Não que eu é, não adoro, é. que eu adoro. Eu esqueci de agradecer. Você insistiu e me ajudou muito, me empurrando Ai, Dan, vês tão bem que tu tens tanto potencial. Só tu é que não vias, é óbvio. Tu Tomara toda a gente sempre. que estuda astrologia que tenha a paixão e o interesse e Sim, a entrega que tu tens, Dan. Bolas, é tão óbvio para quem está de sim. fora. Eu tenho muitas paixões, mas a astrologia deve ser a maior desde sempre, assim. Deve ser a última. É, Tem 4 anos, não é? Então sim. diz lá, o teu amigo músico Então, era esse meu astrólogo também. amigo, esse meu amigo se lançou como astrólogo nesse momento. E eu não porque estava procurando saber sobre astrologia, mas porque eu vi o meu amigo que lançou e falou sobre astrologia e falou que Mas ele estava era dando músico. consultas. Músico, ele ainda é, né? Era Sabes músico. que há um famoso astrólogo brasileiro que eu adoro, que é músico e astrólogo, que é o Valdemar Falcão. Tens que seguir, ele é maravilhoso. Valdemar Falcão. Eu Ele é não conheço muito maravilhoso. bem. Não conheço muito Ele é bem, mas brutal. vamos trocar mais figurinhas sobre isso Ele é também. maravilhoso. Sim, vamos. E aí eu fui lá e perguntei, basicamente, cara, como é isso, né? Como é isso de astrologia? Me explica isso aí, o que aconteceu? Aí ele falou que já estudava há bastante tempo e que naquele momento estava começando a dar consultas e atender clientes na astrologia. E aí ele, com um jeitinho assim de me dizer, ó, cara, se você for, você vai gostar, você devia ver como é que é. Ele me deu Ele deu um uma spoiler, fez leve assim um. provocação É, assim e mas eu ele é o mordi quê? a Ele é isca. sol em quê? Ele é sol. A sério? Ele é sol em quê? Aquário. Aquário, é. Ah, sol em aquário. Lua em quê? Eu Não sei. só sei isso, só sei isso. Só Claro, aquário. faz sentido. Só assim já faz sentido. Que Exato. giro. E tu mordeste a isca para provar que era tudo treta, não? Exato, exato. Não, Mordi a isca, para mas provar que ele estava errado. aí, não, sinceramente, assim, tentando lembrar, eu já não sei mais o que era. Eu achei que era, assim, que eu não ia aceitar aquilo, né? Mas na Uhum. primeira consulta eu já levei uns tapas, assim, senti o baque, né, como se diz no Brasil. Na primeira consulta, fizeste uma consulta com ele, foi? Foi, aí eu Foste marquei lá logo, testar, assim. foste lá. Foi, aí Tu nunca também estudaste Pessoa, Fernando Pessoa, no teu curso? Porque a Filipe apaixonou-se esse, pela esse é astrologia um quando estudou assunto. Pessoa, não é? Esse E é um pelo menos em assunto. Portugal, a literatura, línguas, não é? A literatura inglesa e portuguesa, Pessoa é ensinada aí, não é? Exato, sim. E E eu a tinha, Júlia eu Garcia Oliveira tinha, também falou de Pessoa, ela também é literatura, como sim, gosta. sim. Inglês e português. Adoro ouvir a Júlia falar de Fernando Pessoa. Sim, ela é maravilhosa. A gente já Eu acho conversou que um pouco sobre o adoro, assunto. adoro ouvir a Júlia, ponto. Não é? É, Eu sim, adoro. sim, sim,
sobre astrologia, sobre várias coisas Sim, também. ele é A gente muito. já trocou muitas É, figurinhas, muitas conversas. é ótimo. E daí, esse é um outro aspecto da coisa, né? Eu endeusei Fernando Pessoa por muito tempo, continuo colocando ele numa posição assim que. Tal. Mas na época da universidade, mais de 10 anos antes, Pessoa era a minha paixão, era uma das minhas paixões. E tu não descobriste que ele era astrólogo? Sim, eu sabia. E eu pensava, como pode? Quer dizer, as Como é pessoas. que ele pode? Um homem tão inteligente, como é que ele Eu vou. caiu nisto? Exatamente. Sério? É um argumento muito simples e muito de base, assim. Ai, que Como máximo. pode, de modo muito ingênuo e direto, assim, como pode Fernando Pessoa, aquele gênio, Que acreditar em máximo. astrologia? Como pode? E eu perguntava aos meus professores, ninguém que Sabia adora, responder. Ninguém sabia responder. ninguém que adora Fernando Pessoa na Fala Universidade de disso, Letras fala disso. tem assim interesse ou conhecimento de É, a astrologia. Júlia já disse que há um preconceito imenso na faculdade e que ela fica E bastante irritada é, por as pessoas na academia não falarem que ele é astrólogo. Parece que é um problema. mas É por assim, ignorância, não é? para quem tem a cabeça que eu tinha, né, Pois. fechada para o místico e Antes tudo. Plutão em cima da Lua. Isso, isso. Plutão da. Olá, Cati! Plutão dá cabo de tudo. Destrói É, tudo aquilo que não faz sentido e que não precisamos. Esse foi teu amigo, Plutão. é, é. E daí, assim, Sabes que o era, Resina era, era também. uma. O Luís Como? Resina também se apaixonou pelo Pessoa e foi por causa do Pessoa que foi estudar astrologia. Um grande astrólogo, muito grande. Eu poderia ter investigado na época, mas não aconteceu, assim. Eu realmente era uma questão grande. Eu ficava pensando como pode esse gênio que eu admiro tanto perder tempo com esse negócio. Ah, adoro, Porque adoro. eu cheguei até o ponto, lá quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Que agora, 10 anos depois das letras, eu tento me lembrar assim, e eu cheguei ao ponto de entender que a astrologia não era apenas um hobby, não. Ele dava muita importância. Eu sabia disso Ele e eu fez ali. não conseguia entender. Ele Eu escreveu as ficava, obras era baseadas absurdo, nas absurdo. mapas. Que maravilha, adoro, adoro, adoro. Era, Adoro! era, era um Sim, com ascendentes absurdo virgens e não fazia sentido nenhum. Não. Uma lua em sim. Capricórnio, sol em Caranguejo, não faz sentido nenhum. Olá, Astra Baldaia! Boa noite! Ou boa tarde, aqui em Lisboa ainda é boa tarde, estamos a anoitecer agora. O Baldaia não era o Era, heterônimo, o era, astrólogo? era do astrólogo da pessoa, ele deve gostar muito. Como é que é o teu nome, Astra Baldaia? Eu não sei quem é, conheço por causa da astrolosofonia, mas não sei quem é o nome dele. Não é? Agora vamos saber. Então vai, então o teu Então é amigo isso, vale. Como demorou é que chama o teu muito. amigo? Esse amigo merece um jantar na tua casa. Já lhe ofereceste um jantar? Ele vive entre o Brasil e Portugal. O nome dele é Patrick Mesquita. Eu sou amiga dele! Eu Você conheço! já conhece o Então, Patrick? Já então encontrou com ele claro, aí em Lisboa? conheço! Então claro! Ele fez o curso do João em Lisboa que eu organizei. Conheço o Olha só, Patrick! Já o convidei olha para só. ele vir falar comigo. Nunca imaginei que o teu amigo foi. Ai, é a Cibele! É a Patrick Cibele Mesquita. Oliveira! Então claro, é da Arma de Astrologia. Exatamente, Conheci o exatamente. Patrick em 2017. Conheço completamente o Bacana. teu amigo. Ai, o mundo é tão pequenino, Dan. Ele Meu Deus. estava ele tava em Lisboa em 2017, né? Tava, ele fez o curso das estrelas fixas e das progressões com o João. Quando o João veio cá às minhas jornadas astrológicas de outono, em 2017. E Bacana. depois ficou cá, porque a Mariana queria ir, eu organizei também o Froley, e a Mariana Campos queria ir ao Froley. Então ficaram mais tempo. E então eu disse, olha João, então para te ajudar, não é? Porque o João gastou dinheiro, não, e eu só tinha pago uma, eu nem te vou dizer quanto é que eu pago. Eu não pago muito. Quer dizer, agora com o câmbio para o Brasil até parece que se calhar até é muito, mas pá, não é para Portugal, não é, mas eu não tenho mais dinheiro, quer dizer, não dá. E então eu disse, olha João, para te ajudar eu vou promover cursos teus e bora lá. E veio o Patrick. E então conheci o Patrick. Bacana. Claro, conheço completamente, conheço Bacana. completamente. Então, em 2017 foi quando ele Que começou, logo, engraçado. Mas logo tu que ele conheces tinha o Patrick? começado. Qual era a terra? Qual é? De onde? Fortaleza, Ceará. Fortaleza. Porque ele agora está Ah, aí. Ele tá... Não, aí não, lá. Ele agora está no Brasil. exato. Ah, Que ok. engraçado. Eu vou ver por aqui, ver se ele aparece. Dharma. Bem, não sei se escrever muito bem. É Dharma Astrologia, não é? É, acho que é É DHARN.
Sim, e depois a astrologia é outro A seguir? Deve ser, dá Sim, sim, ascendentes. acho que sim. Ok, pode ser que ele venha aí. Que maravilha! Que É. giro! Então é Olha, o isso. mundo é Tudo mesmo pequeno. Então o teu para mim amigo começou já com o Patrick. sim, claro! Que máximo, que E o máximo. Patrick já tinha gravado uma música comigo. Eu chamei ele para gravar porque ele tocava flauta, toca. Aham. Eu já ouvi o Patrick a cantar numa live. Não sabia que ele cantava. Acho que cantou numa live, se não me engano. Olha que Sim, eu máximo. sei que ele Então, toca Patrick. flauta. É. Então, Toca, então vá. toca choro, toca um choro brasileiro É. lindíssimo. Né? Ok. Então diz-me, Lindissimamente. isso foi em que ano? Foi há 4 anos, estamos em 2021. Foi em Exato, exato. 2016? Isso foi antes de eu 17. conhecer o Patrick? Foi Foi antes ou depois? 17. Acho que Eu foi no mesmo conheci-o, ano. eu conheci-o em novembro de 2017. Eu. Eu no começo de 2017. Ah, tá, já tinha feito, já tinha posto o bichinho. E depois veio para Sim. Lisboa. Ah, que máximo. Mas ele usou o argumento do Fernando Pessoa, não? Ou foi mesmo só Não, assumiu-se? eu tava curioso. Eu que fui perguntar, como é isso? Como é que tu chegou nisso de astrologia? Eu não Como sabia que é ele que tu, estudava. uma pessoa que eu considerava um amigo, como é substância Sim, intelectual, como é que tu caíste nisso, Patrick? é, pois é. Aí assim, demorou. E a minha Pois, atitude cética, ela continua valendo. Eu já, nesses últimos 4 anos, a minha certeza foi aumentando, mas com altos e baixos. Mas depois de talvez uns 2 anos estudando, antes de entrar na Saturnália ainda, a Saturnália chegou em 2019. Quando eu fui para a Saturnália, eu já tinha uma certeza maior, já sabia que eu tinha que fazer alguma coisa disso, porque a paixão, a sim. intensidade da busca não ia parar, não ia passar. Então, quando eu vi que não ia passar, eu tinha. Então, eu me matriculei em 2019, que foi quando a gente se conheceu. Acho que a gente se conheceu em 2019 Foi, ainda. foi exatamente. Foi Mas exatamente. você não estava lá no início, você começou talvez no segundo semestre, pelo menos na minha turma, Exatamente, exatamente, porque eu já na tinha turma feito do mundo. não sei quantos mil cursos, percebes? E então, eu na verdade, eu vou-te ser sincera, a responsável por eu voltar, eu não sabia que a Saturnale dava aulas à distância, porque eu estava, estava a pensar, deixa-me só aqui mandar um beijinho especial à minha querida Maria João, que ajudou muito a minha mãe hoje, e que merece muitos beijinhos, muitos beijinhos. E fabuloso, ela é mesmo espetacular. A minha mãe estava péssima e está muito melhor graças a este anjo que se chama hashtag Tu És Mais, estás a ver? Então tenho que mandar um beijinho. E então, Dani, eu fui só nessa altura porque foi assim uma coisa que aconteceu, porque o João, sabes como é que é o João, né? Espalha lunários pelo mundo todo. Então, ele mandou para Uhum. mim para eu mandar para os alunos de Portugal. Olha, não mandei ao Patrick porque ele não estava cá. Sim. Mas mandei para a Filipa, mandei para a Carolina, mandei para, sei lá, é lá uma lista. E eu andei tipo para Natal, em nome do João, estás a ver? Então, uma delas, eu pedi para ir lá ao escritório. E a Carolina Turbali, lembras-te? Não sei se te Sim, lembras. sim. Nossa E ela, colega, lembro. exatamente, e ela Também é foi, música. também música, Também exatamente. faz E música. ela foi lá ao escritório e eu dei-lhe não sei o que. E ela, ai, Alexandra, pá, eu adoro. Eu estou maluca. Era a terça-feira, lembras que o início das aulas? À noite, terça à noite. Sim, sim, sim. E ela assim, ai, Alexandra, pá, tu não imaginas, pá, aquelas aulas para mim eu fico maluca. E eu, mas quais aulas? E ela, ai, João, mas como assim estás em Lisboa? Porque como eu tinha organizado os cursos em Lisboa, eu pensava que o João dava presencial. Pá, porque ele Uhum. estava no Brasil, quer dizer, não passou pela minha cabeça, sabes? Não passou mesmo, não passou. E então eu pensei, o João, pronto, o João dá aulas em Zoom. Ai, Alexandra, dá, olha, são incríveis. Eu fico sem dormir, fico tão contente, tão Então, agitada que eu às vezes nem tenho você sono. estava em contato com ele, mas não sabia que tinha as aulas online. Não, eu tinha conhecido o João, porque eu tinha convidado, porque conheci na internet. Ele, nem sei bem como é que aconteceu, acho que ele se meteu comigo. Devem ter dito que eu fazia jornadas astrológicas. E eu disse, João, claro, adoraria. E eu nem o conhecia, mas achei que ele era ótimo. É bom, eu sou muito assim. Não, é que eu sinto, não é bem, é tipo, não sou virgem. Tenho muita falta de virgem, devia ter mais. Certo. Então eu faço Mas muitas tu, coisas de tu coração. fizeste, tu fizeste um evento com o John Froley ao mesmo tempo que o João foi Não, para não foi Lisboa. ao mesmo tempo. Não, Ah, não. tá. Eu fiz as Porque jornadas eu. astrológicas de outono, que convidei o João, o Carlos Holanda e a Márcia Matos, do Brasil. E depois convidei mais 3 ou 4 astrólogos portugueses. Acho que foi a Bárbara, a Poema, o Jorge Lancinha e a Maria Costa Félix, que já partiu no ano passado, que era uma astróloga espetacular.
Mesmo, escreveu imensos livros maravilhosos. E conseguiu dar-me um lado mais popular, sabes? Mas foi ótimo, foi ótimo. Ela fez um trabalho ótimo. Então, eu convidei-os para uma gruta, que há aqui de uma amiga minha, Oeiras, e Sim, acho que você fizemos um já contou essa evento. história. Pronto, foi aí que eu convidei. E já que a Mariana queria ficar para a Frola e o João estava cá, porque o João tem uma família cá. Então, já que tinham casa e ficavam, eu pensei, olha, João, nós no entretanto, que o Frola era mais para o final do mês. Eram eventos separados, eventos separados. Ok. Mas eles, depois o João e a Mariana foram ao Porto dar curso, acho eu, e eu, inspirada nisso, pensei, olha, também posso ajudar aqui em Lisboa, porque a jornada foi só 1 hora, sabes que ele falou, não soube nada, não é? E depois os cursos já foi mais tipo todos os dias durante a semana, assim uma coisa. Ele deu progressões e deu estrelas fixas, portanto, foi no fim de semana. Olha, já não me lembro. Foi em 2017, já não me lembro. E nós, as mulheres, depois dos bebés, ficamos esquecidas, não é? Tu sabes pela tua Tá. mulher. Ficámos Sim, completamente esquecidas. teu Meu filho filho, nasceu em 17 também ou 18? em 16, em dezembro. Ah, ok. Ok. Ele ainda era bebê, portanto eu tinha uma liberdade imensa. Ele comia, dormia, era ótimo. Agora já não é a mesma coisa. Mas estava gigante e está ótimo. E nessa altura foi quando a gente fez o tal de cursos. E eu fiquei com esse bichinho. Eu adorei o João, mas eu não tinha ideia desta possibilidade. Depois a Carolina fala de uma maneira incrível que eu fiquei super invejosa. E pensei, mas espera, mas se ela faz, eu também posso fazer. Ela disse, então e a tua turma, qual é? Alexandra, a minha turma é na terça. E eu, mas eu vou pedir ao João para entrar. Eu também já fiz não sei quantos cursos. Não é? Bacana, bacana. Eu não sabia no Inclusivamente com ele. começo. Eu não sabia no começo que a Carolina estava em Lisboa. Eu achei que ela estava no Brasil. Não sei se ela. Sabes? Não, ela está ali, Algés, ali embaixo. Está cá. Sim, Ela é depois do eu já Rio, ela é do lembrava. Rio. Ela falou depois. Sim, sim, sim. E a nossa querida Filipa, tinhas ideia que ela era assim, como está nas lives? Ah, eu vi um pedacinho, eu tô curioso, eu quero ver mais as Não, tu lives de vocês tens que sobre ver a estrelas Filipa. fixas. A lua em escorpião dela na aula, que era muda, né? Transformou-se. Ela diz que eu sou responsável porque eu puxei por ela. Epá, mas eu nunca imaginei que fosse Então assim, não é? você faz isso com Eu todos, faço, né? não é, faço eu, em geral. Eu puxo pelas pessoas em geral. Não, não fez esqueça contigo. Alexandra, isso é um dom, isso é muito bom. Eu me É o meu sinto muito Júpiter bem, jubilado. É. eu me sinto muito bem. Graças. Você Meses depois. tem 2 anos que você me dá força, assim, aí Desde que eu te conheci, né? Basicamente. acaba chegando, acaba passando, né? Vês? 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 Contamina mesmo. Espalhar motivação, né? No fundo, eu sou uma astro-coach. Só que eu motivo os astrólogos, estás a ver? Assume-te, assume-te. Não, mas há pessoas maravilhosas. A sério, eu acho que está na hora de vocês. Tu és uma delas. A Filipe é uma delas. Os meus Assim, amigos todos. A Filipa era mesmo calada, né? Ela, Ai, eu nunca. Eu só conhecia a Filipa porque mandava lunário para o Guimarães. Sabes que ela é lá do norte de Portugal. Eu mandava-lhe um lunário e ela sempre foi extremamente educada. Eu sempre fiquei super impressionada com a educação dela. Sabes, muito querida, muito preocupada comigo, com o dinheiro que eu sim. gastava com o correio. Olha, incrível, fiquei com o meu coração a bater. Também me lembro de a gente ter muitas trocas, muitas perguntas compartilhadas, eu e a Filipa, a gente trocou várias conversas também. Tens que ver as lives da Filipa, tens que ver. Mas Vou hoje é ver. sobre. Olha, Simão! Mas hoje é sobre ti. Alô, Simão! Simão! Olha só, o Dan é completamente, faz-me lembrar, tem muito a ver contigo. Eu estou sempre. O Simão eu também conheci pequenino, sabes? Eu conheço o Simão, já conheço o Simão, já conversei com ele e adoro. Estás a ver? O Simão era Simão é assim. um pesquisador É muito maravilhoso, é bom, maravilhoso. muito bom. E ele é teu amigo que é caranguejo. Ah, não, ele é gêmeos. Só que tem ascendente caranguejo, eu acho. Não é? Ó Simão, ajuda aí, mas eu acho que é. Mas ele também. Eu também sou bastante câncer e caranguejo e Já nos gêmeos. conhecemos. Pois, pois. Não, é o meu colega, Simão, estás a ver? Da minha turma. E depois isto é tudo uma rede, sabes? Depois eu conheço o teu amigo Patrícia Mesquita, tu conheces o meu amigo Simão, e é tipo, e é isto, é Sim, isto. eu conheço o Simão porque você falou dele, eu então Ele é fui ótimo. segui-lo lá no Instagram e tenho visto alguns vídeos dele muito, muito bons, assim. Mas sabes que ele já Essa... deu aulas lá na Saturnália. Ele já deu Sim, 2 cursos. Sim. sim, e eu não pude assistir, foi em julho, se eu não me engano, Pois do ano foi em passado, julho e em e dezembro. Foi nas queria férias. ter feito, mas não pude assistir na época. Eu também, mas eu já ando atrás dele, não te preocupes que ele vai fazer outra vez. Eu estava de férias e pá, não havia condições. Com os bebés, né, que a gente tem, é muito complicado gerir a situação. Mas voltando à tua vida, portanto, há um momento em que tu te entregas de rentes, deixas de ser cético, não é? E isso foi com o teu amigo.
Foste testar, fizeste uma consulta com ele e pensaste, mas como é que ele sabe? Mas como é que tu soubeste que era realmente verdadeiro? Porque ele é teu amigo, ele conhece-te bastante Ah, bem. não, a gente não é tão próximo, a gente se conhecia Ah, pouco, ok. Está a gente se bem. Então conhecia ficaste pouco, mas impressionado. manteve contato pelo Facebook e tal. Aham. Mas eu fiquei impressionado por algumas coisas que ele disse. Eu já, assim, dessa primeira consulta ficou essa impressão de que assim que ela aconteceu, algo mudou imediatamente. Eu então senti uma necessidade imensa de pesquisar o assunto e eu comecei e nunca mais parei. Não teve nenhum dia nesses últimos 4 anos que eu não li, ou não pensei, ou não fiz astrologia, nem Todos que os for, dias. tipo, 10 minutos ou 3 horas, Eu assim, nunca vi mas ninguém que questionasse os nomes das pessoas que têm a ver com os signos, percebes? Tu estás sempre, olha, às vezes não consigo acompanhar, não é? Tens consciência, não é? é, E o ciclo das às mulheres e vezes o eu tento ciclo da segurar para lua. não trazer muitas Não, eu hipóteses. acho Eu tenho ótimo. essa tendência. Eu acho ótimo também. Eu acho também ótimo. Acho ótimo. Às vezes são ideias um pouco, não sei, ousadas. Ou então eu Revolucionárias, tenho, revolucionárias. mais ou menos. Eu tô nos últimos anos me achando cada vez mais uraniano, mas isso é um assunto um pouco, E como como se é que tu diz. Eu defines? posso explicar Defines-te como depois. Sim, sim, sim. Mas Exatamente. Vou por aqui. Como é que que tu eu ia defines um dizer? astrólogo moderno ou um astrólogo clássico? Porque a gente estudou tradicional na Eu, Saturnália. Eu não posso escolher. Pois, eu também. Eu tenho que ficar com um pé de cada lado. É o meu lado Eu concordo. geminiano. Eu Desde o concordo. começo eu sabia. Eu amo a astrologia que o João Acuio faz, que Eu a também. Saturnália faz. A simbologia, o texto bonito, Sim. aquilo me capturou de primeira. Poesia do João. Sim. Mas o João hoje não considera Urano, Netuno e Plutão. E Não? eu me fascinei, observei, e eu preciso levá-los em conta porque eu já vi muita coisa. Então eu tenho que Pois, ficar eu com. percebo, eu sou igual, eu estou na E mesma. aí, esse é um ponto que tem muito a ver comigo, que eu percebi também, essa coisa de estar em cima do muro. Estar em cima do muro tem duas interpretações ou mais, né? Uma delas, pelo menos no Brasil, a expressão estar em cima do muro é tipo não decidir, né? Ficar hesitando, não ter determinação ou decisão. Mas em cima do muro é também um lugar privilegiado em que você vê os dois lados. Se você estiver de um Aham. lado do muro, você só vê o seu lado, você não vê o outro lado. E em cima do muro, Exatamente. então, é o melhor lugar, um lugar de equilíbrio, um lugar que eu não posso escolher outro, porque eu gosto de expressões astrológicas dos dois lados e eu não posso. Sim, claro que também tem. Eu acho que já está se criando mais ou menos uma. Em alguns astrólogos, assim, de alguns modos, criando um pouco uma fusão. Tem astrólogos modernos é, utilizando técnicas antigas, enfim, e tem astrólogos tradicionais ou clássicos que estão considerando os três planetas transaturninos, até Plutão, e até outros, né, como Eris, Aham. mas é isso. Tô cheio de ideias na cabeça e acabo esquecendo um pouco o que eu ia dizer. Mas é isso, sim, eu não posso. Por exemplo, o Chris Brennan, eu ia falar isso. O Brennan, eu aprendi muito com ele, e ele é um astrólogo helenístico, né? Top. Clássico e que ensina muita gente e que sempre olha, não apenas um pouco assim, ele olha, eu acho que ele fala nesses termos, ele diz que Urano, Netuno e Plutão, ele considera como algo como estrelas fixas, mais ou menos como estrelas fixas. É. Ele diz que só considera Urano, Netuno e Plutão em conjunção Com próxima. grau? Ah, é? Uau. É. Não é Uau. exatamente como estrelas fixas, porque eles se mexem mais rápido, né? Mas ele faz essa comparação. Ele diz mais ou menos como estrelas fixas. Ah, que engraçado, é curioso, É. é curioso. Olha, e tu já vais fazer o trabalho final de curso ou não? Conta lá. Tu já fizeste tudo, Ainda João? não. Eu Já fizeste todos os módulos ou não? fiz quase tudo. Talvez ano que vem. Qual é que te falta? São 16 módulos, né? É, falta qual? Eu fiz até o 11, 12. Então Ah, ok. faltam uns três ou quatro. Fizeste a mundana?
É que a mim Não eu faltei a fiz. mudar. Então vais fazer Não comigo. Porque fiz. eu faltei essa. Ano passado eu parei um pouco os estudos, eu tive, né, os Sim. meses de confinamento, então eu tive que ajustar um pouco. Eu Aham. desacelerei um pouco, Era bom que fizesses mundana mas comigo, porque a mim só me falta mundana. a gente E pode gostava. combinar. Vais adorar os módulos a seguir. Imagina, cinema céu, estudar filmes com os Sim, mapas dos filmes, isso é algo que eu. atendimento. O João faz um módulo espetacular de atendimento, Sim, falamos consulta. o de atendimento eu fiz. O de Fizeste? Pois atendimento eu fizeste. Pá, fiz. para mim estás sempre presente. Quando não estás, eu perguntava, onde é que tu estás? Olha, e tu já começaste a fazer consultas, não é? Sim, sim, Então, recentemente conta lá, conta lá a experiência. Estás É contente, sentes-te bacana, bem, é um desafio, sentes-te é um útil, aprendizado. o teu ascendente virgem fica contente, sentes-te muito útil às pessoas, não é? Sim, e eu acho que além do lado virginiano, de gostar de servir, eu acho que tem o lado canceriano. Eu gosto muito de gente, eu gosto muito de acolher Colo, e tentar ajudar, assim. Eu acho que esses dois lados se complementam. colaboram no mesmo sentido, assim. Eu gosto muito, eu tenho percebido isso, eu gosto muito de conversar com as pessoas e na minha conversa, no meu estilo de atendimento, eu eu não gosto muito de focar em previsões. Eu gosto muito de Uhum. ser, a- a- agir com parcimônia, né? Economizar nas previsões. Essa é uma discussão um assunto Sim. que eu tenho pensado muito, que é o assunto de esse conhecimento da astrologia. Ele ajuda a gente, por meio desse conhecimento, a compreender melhor e ter menos ansiedade com relação ao futuro, ou ele nos deixa preocupados com previsões e aumenta a ansiedade. Então, como é que a gente age com relação à previsão? Ela vai ajudar a diminuir a ansiedade com relação Ou ao vai futuro criar ou mais, ela não vai é? aumentar? É Essa verdade, é isso uma é grande verdade. questão para mim, então eu tenho muito cuidado com previsão. Sim, Se em 2017, 2018, quando eu me apaixonei, fiquei muito eufórico e querendo fazer previsões, eu só fazia previsões para mim, basicamente, mas também ficava olhando para pessoas da minha família, imaginando o que poderia acontecer. E aí eu tentava 10 previsões e talvez uma ou duas ou três faziam sentido ali. Então agora, depois desses 4 anos, eu acho que eu parei de fazer as 10 previsões e eu só faço. Eu acho que o que eu tenho querido aprender, tenho aprendido, é que a gente tem que prever menos e com mais consciência, mais responsabilidade e mais sentido. Então, se antes eu fazia 10 previsões tentando aprender e acertava uma ou duas, aí eu aprendi, eu fui então aprendendo a afinar. prever menos Afinar a tua varinha mágica. Sim, 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 eu percebo. é, é, Olha, e quanto tempo é que tu demoras? Tu, como virgem, deves demorar assim, muito tempo a analisar o mapa todo. Como é que tu és? Deve ser muito engraçado. eu acho, Ou já estás melhor? eu gosto de ter pelo menos 2, 3 dias, mas não necessariamente. Quando eu estive conversando com amigos ou familiares que me perguntavam, o que eu acho mais bacana da consulta é o aspecto assim a longo prazo. Quer dizer, uma conversa hoje, outra conversa Outro depois de alguns dia. meses e não a E não não o talvez debitar a a informação. conversa de 2, 3 horas e que depois, sei lá, depois demora um ano ou demora, sei lá, para nunca mais. Eu acho que a bomba, assim, quando cai, né? Quando você está entrando, por exemplo, eu quando fiz minhas primeiras consultas, algumas delas foram de 2, 3 horas, né? Muita informação. E aí, às vezes, você fica com aquele áudio, né? Você vai ouvindo. E é muito bom. Mas, assim, pelo lado prático, talvez não seja a melhor coisa, mas eu acho que talvez o melhor, e eu ofereço isso para algumas pessoas que me procuram, é, é fazer as conversas aos poucos. Especialmente se for uma pessoa que está tendo as primeiras experiências com a astrologia. Eu acho que isso é ideal. E se eu não me engano, tem alguns astrólogos, inclusive em Portugal, que eu já vi que propõem esse tipo de coaching ou esse tipo de Sim, sim, serviço sim, já vejo. que seja É. continuado.
era do João Medeiros que eu tava lembrando. Ele está a Ele fazer faz isso isso, né? agora. Faz, agora faz. Ele Agora, propõe um acompanhamento mais sim, sim. Ou no ao mal, longo do acho eu. tempo. Uhum. Eu acho que é uma boa ideia. Acho ótimo também, acho ótimo. E eu acho que para isso faz falta espalharmos a astrologia pelo mundo para as pessoas terem ideia da ferramenta preciosa que pode ser na vida da pessoa, elas perceberem e tirarem melhor partido das oportunidades que podem surgir. Porque há uma parte que são elas a fazer, não é, Dan? Se Uhum. é um comboio que vai partir, imagina, um comboio para uma aventura amorosa, um romance, parte às 5h30 na Gar do Oriente, mas a pessoa tem que ir lá, a pessoa tem que ir lá, estar lá quando o comboio passar, Sim. tem que estar lá e com o olho aberto. Não é Sim. tudo grátis, não é? De E, bandeja. e eu tenho essa vontade E que eu as não sei pessoas acham muito bem muito. explicar. Eu Sim, tenho essa sim. vontade que eu não sei muito bem explicar, que é a vontade de mostrar astrologia para quem não acredita. Como eu passei tanto Eu tempo. acho que tu és Assim, ótimo nisso, adoro. é mais uma coisa em que eu hesito um pouco, ou que eu Oh, pergunto Dan, vamos fazer uma como é que live é. só assim, Dan. O que é que tu achas? Vamos fazer Podemos uma começar live. agora. Mas esta live é para ti, esta live é sobre ti, Tá, não é? Não, tá. mas depois fazemos uma live, os dois. Bem, tu vais ter que me explicar, porque para mim é difícil, não é? Eu acredito desde que sou adolescente, portanto, para mim é difícil não acreditar, Sim. porque eu comecei a estudar em adolescente e eu sempre falei de signos, nem sabia bem porquê, né? Comecei a estudar e depois não parei, e depois olhava para as pessoas e tu és isto, tu és aquilo, que é engraçado. Ninguém me aguentava no liceu, não é? Que Tens que me bacana. ensinar, tens que me ensinar, Eu não é? lembro vagamente assim de algumas pessoas na adolescência gostarem e tudo, e a minha opinião era completamente Isso é completamente uma cética na época. porcaria, deixa isso! Adoro. Como Olha, pode? vamos fazer essa live. Seria bacana, essa live seria Vamos bacana fazer. também. Mas A tens gente que me se... ajudar, porque eu sou precisamente o contrário. A dificuldade para mim é eu ficar cética, não é? Portanto, tens que Certo. me Então, ajudar a ver o lado negro da força, tá? Que eu sou mais isso. do lado positivo. Vamos fazer, vamos fazer. Olha, tu sabes que eu estou completamente. Sabes que eu vou mesmo atrás de ti e vamos mesmo fazer. Sabes que vou, Sim, sabes que eu não te sim. larguei. A Então gente agora conta-me. Conta-me assim, estavas-me a falar do Chris Brennan. O Chris Brennan é uma figura para ti que serve de inspiração e é sim, é uma tipo, das é é um um, dos astrólogos com quem eu mais aprendi. Através dele eu também conheci o Austin Coppock. não sei quem é. Já ouviste falar? O Coppock, se escreve Coppock, Coppock. E ele tem uma linguagem simbólica muito interessante, vocabulários, analogias, que a astrologia é analogia, né? Então as analogias, as imagens simbólicas do Coppock são muito boas. E também tem o Patrick Watson, que eu conheci por intermédio do Chris Brennan, que eu aprecio bastante. O Watson, que é W-A-T-S-O-N, né? O Uhum. Patrick Watson, o que me chamou a atenção, eu não conheço todo o trabalho, nem do Coppock, nem do Watson, mas o que me chamou a atenção no trabalho do Patrick Watson, ele também é muito novo, né? Essas pessoas todas são muito novas, o Brennan é muito novo, acho que mais novo É. que eu, e o Coppock e o O Watson Brennan tem mesmo cara de coreano, não tem? É mesmo, é tão tem, alien, é tão fora, meu Deus. sim, sim. Ele é um cara de sorte. Eu acho que ele está intensamente envolvido com astrologia há muito tempo, desde a juventude, assim, talvez, não sei, se ele tinha 20 anos, mas ele começou Sim, muito cedo, né? ele já fez Desenvolveu muita 300 coisa. podcasts daquele da Astrology Podcast, ele fez Sim, eu vi 300. recentemente. É muito bom, ele é uma máquina de trabalhar. Uhum. Ele Deve ser virgem. produz muito. Eu acho que ele é escorpião. E ele é Mas deve intenso, ter né? muito. Sim, Mas ela é intensa e é coreano, mas deve ter eu aí acho que virgem. eu acho que pode ser, eu não me lembro da lua, mas eu acho que o sol é escorpião e o ascendente é aquário, se eu não me engano. Sim, faz todo o sentido. E o Patrick Watson, eu quero deixar de mencionar, porque ele faz umas pesquisas que, assim, eu adoraria fazer, assim, eu acho que eu vou tentar imitá-lo algum dia, assim, porque ele faz umas pesquisas muito interessantes para fazer esse tipo de coisa que eu tento propor, que é mostrar como é que a astrologia funciona. Então ele escreve artigos mostrando, por exemplo, como Júpiter e Plutão, o ciclo Júpiter-Plutão,
tem a ver, entre outras coisas, com a expansão intensa, a expansão extrema que é, por exemplo, fulano ser bilionário. Então ele tem um artigo em que ele mostra bilionários com relação ao ciclo Júpiter-Plutão. Ele fala de Bill Gates e de outros bilionários que têm Júpiter-Plutão em posição importante no mapa, ou em conjunção, ou quadratura, oposição. Mas então ele faz um apanhado em que ele pega vários casos e ele tenta então recolher vários casos e mostrar o argumento dele. Eu acho isso muito bacana. Eu quero algum dia fazer esse tipo de trabalho em que a gente tenta mostrar de um modo mais organizado. No mundo real, não é? No mundo real, casos práticos. Eu preciso ter esse compromisso. Claro. Eu preciso ter esse compromisso com a validade, com a confirmação da previsão. E também fazer muito menos previsões, porque essa discussão sobre a previsão é importante. Eu falei sobre a astrologia ajudar a diminuir a ansiedade ou aumentar a ansiedade. Então, eu já fiz talvez umas 10 consultas nos últimos 4 anos. Eu digo isso para que ninguém fique achando que eu estou falando mal, reclamando de algum astrólogo. Eu não estou dizendo quem foi o astrólogo. E todas as consultas que eu fiz foram ótimas. Mas teve uma vez... mas tu seres consulente deve ser horrível! Ter um cliente que é virgem deve ser pior! E dizer para o astrólogo, me convença aí, porque... Não, eu sou pior como aluno, talvez, do que como cliente. Será? Porque o aluno, ele, digamos assim... Enfim, eu me dou o direito de perguntar tudo que me vem pela cabeça, né? Eu pergunto muito. Sofreu contigo na aula. Mas porquê que não sei o quê? Mas porquê que não sei o quê? Mas é ótimo, acho ótimo, maravilhoso. Eu adoro perguntas. Eu quero tentar me manter aberto às perguntas. Enfim, também não tenho escolha, né? As perguntas me vêm naturalmente, eu tenho muitas perguntas. Muito curioso. Podes fazer uma obra que se chama O Livro das Perguntas Astrológicas. Para deixar aí tudo em aberto, várias perguntas. Por que acha que a astrologia não funciona? Já pensou que não sei o quê? Já experimentou não sei o quê? E veja lá se não sei o quê. Eu estou curiosa. Mas o que eu estava dizendo sobre... Estavas a falar sobre a ansiedade. Sobre, mais ou menos, talvez 8 ou 10, assim. Fui fazendo aos poucos e conhecendo diferentes estilos e abordagens e tal. Eu adoro. E teve numa das consultas que eu gostei, mas que prevendo um ano e meio antes, do trânsito de Saturno em oposição ao meu Sol, o astrólogo me falou que meu pai poderia ter problemas de saúde. E eu, obviamente, não esqueci aquilo. E passei 1 ano e meio com aquilo na cabeça. A sofrer. E não aconteceu. Meu pai não teve absolutamente nada. Tu é que formaste a tua identidade. Mas aconteceu comigo. O Sol não era o meu pai, o Sol era eu mesmo. Aconteceu comigo, foi importante, foi bom estar pronto. Mas então, à medida, então, se eu tivesse que fazer uma crítica, uma reflexão, e eu estou fazendo essa crítica para mim mesmo, porque eu, então, quero aprender com essa lição do que eu acho que foi uma previsão. Do que tu sofreste de medo, não é? Durante 1 ano e meio. Sim, não foi algo que me desbalanceou, que me estressou tanto, assim, porque nessa época eu também... eu era um pouco mais cético do que eu sou hoje. Isso foi no começo. Então, era um teste. Eu não pedi para ele me dizer isso, eu não perguntei. Então, ele decidiu me dizer. E aí, o que acontece? A reflexão que eu faço, tentando trazer a reflexão para mim, e não apenas criticar essa previsão. Se a previsão tivesse sido menos direta, menos específica e mais genérica. Olha só, daqui a mais ou menos 1 ano e meio, em tal mês e tal, você pode passar por um momento difícil, você pode se preparar, você vai poder, talvez, enfim, de algum modo me preparar para aquele trânsito. Porque foi importante e aconteceu exatamente na data que ele tinha previsto.
Então ele acertou a data. Mas ele não devia Uhum. ter dito, talvez, olha, teu pai vai ter um problema de saúde, porque ele disse de modo. E aí eu trago isso como uma grande lição: prever menos e prever de modo Aberto, não é, é? Vai sentir aberto o e que ajude, peso, talvez, qualquer isso, coisa, isso. uhum. Uma E limitação assim, qualquer, exato, porque uma foi importante. formatação de identidade, não é? Sim, Uma porque consolidação de quem é o Dan, uma um, coisa assim uma, mais. exato, e um momento difícil de aprendizado, um desafio, um momento saturnino de pausa para reconsiderar e tomar novas decisões, um novo Foi quando caminho. tu deixaste a escola? Deve ter sido, se calhar, quando Não deixaste a foi escola. antes, foi antes, foi antes, foi Ah! logo no começo. Olá, vemos em Foi. mim, boa noite, minha querida. Está aqui o meu colega Dan da Saturnal e tens que ouvir, ele é maravilhoso. Então, essa é uma Tens, que, reflexão tens, que eu que- tenho. tens de seguir a Vênus em mim também. Vou seguir. Ela é Vou fazer uma maravilhosa foto também. aqui para me Sim, lembrar. sim. E daí é isso. Esse é um exemplo, mas houve Pois. outras considerações. Então, eu sempre eu tenho medo de errar, claro. Mas isto é como toda a Sendo gente, não é? exato, uma pessoa, mas também Como um médico, não é? Há ainda médicos que nos mais fazem um. sentir péssimos, não é? E a pessoa nem tem Ah, aquilo. exato, exato. A responsabilidade do astrólogo não é tão É. grande não é tão grande quanto a do médico, porque o astrólogo não tem mais o caráter oficial e o caráter profissional reconhecido Mas, como o do médico hoje. mas Mas é o igual, é poder do igual. astrólogo É é imenso, parecido. É imenso. parecido. Tu sabes que eu Então é uma vez isso. fui. Eu tenho muito medo de errar e muita vontade de ajudar na medida certa. Então, assim, essa coisa do equilíbrio, do limite, toda essa reflexão é muito importante para mim. E eu, É então, muito tenho. importante. É sim, senhora. Sabes que eu quando fiz o primeiro. Porque eu reconheço que o astrólogo ele é um encantado pela magia da astrologia. Ele é um encantado pela, pela verdade natural disso que a gente estuda. Pela Da verdade, lei da porque é verdade. correspondência, da lei da E é, correspondência. Ai, Dan, não exato. me dizer que é E verdade. aí você pode entrar um pouco na É mágico. vaidade ou Sim. na vontade de acertar. E eu, então, tenho muito cuidado com isso, eu Mas eu levo a digo sempre a sério. toda a gente, eu não sou bruxa. Há várias hipóteses, eu tento dar assim várias, três ou quatro, mas eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que, não é? Há estas energias que se vão encontrar. E a pessoa vai ter que tomar uma decisão em qual é que vai viver, ou se vai acordar, ou se vai se lembrar. Mas eu não sei, não é? Eu não sei, não sei. Não dá para saber Se exatamente. bem que eu lembro-me quando foi aquele dia cá em Portugal, da quarentena, eu vi aquelas conjunções todas com a Lua e eu disse o meu áudio 2 minutos. É um dia histórico, eu não me lembro de ver tanto planeta conjunto à Lua. E foi o dia do confinamento, o estado de emergência, nunca tinha acontecido aquilo, ficámos todos assim. Que é Em isto? É o estado de março, emergência? É em março, o 18, março de acho eu, 18 de março. 2020, Sim, sim. Fazia a mínima ideia ah, que ia acontecer aquilo. esse movimento de Saturno e Plutão em Capricórnio é um momento impressionante para mostrar a astrologia para quem tem algum interesse, para quem tem curiosidade, mas que não acredita, como era o meu caso. Porque a raridade, se você considerar, eu gosto muito de pensar em termos matemáticos também, a raridade desse evento é tão intensa, é tão grande, tão grandiosa quanto a raridade dessa situação de crise humanitária que a gente está Que estamos vivendo. a viver, sim. Porque Saturno e Plutão se Júpiter e encontram, Plutão encontraram? e isso, Saturno e Plutão se encontram mais ou menos a cada 40 anos. Mas não é a cada 40 anos que Júpiter está no mesmo signo e o Sol e Mercúrio fazem a conjunção exata no mesmo grau, quatro planetas: Plutão, Pois. Saturno, Sol e Mercúrio, entre o dia 12 e 13 de janeiro de 2020. Então, a própria raridade matemática, que um matemático estatístico, que estuda probabilidade, ele pode calcular isso muito bem, e eu tenho essa vontade de entender como é que se calcula a probabilidade um pouco melhor. Eu tenho esse interesse de mostrar que essa conjunção de quatro planetas ela é raríssima. Então, na proporção em que esse evento astronômico é raro e intenso, concentrado, único talvez em 500 anos, o André Barbeau, francês, um grande astrólogo que já faleceu, ele Uhum. tinha previsto A astrologia a mundial, não é? pandemia. Ele Pois tinha é, eu previsto sei. a pandemia.
E diz que a Europa vai pagar ele mais era do que muito o bom, né? resto do mundo. Aham. Ele viu um padrão que E o estava Zoller também lá. previu, não foi, o Zoller? Eu não lembro de ter O Medeiros visto. disse isso, não é? Eu também não domino a astrologia mundial. Eu vi o documento do Barbot em um PDF de talvez 8, 10 páginas, em que ele explica e faz o paralelo com a peste negra de 1300, 1400, mais ou menos. Então, é isso, assim, o que eu estava dizendo é que a magnitude, a proporção da raridade desse evento astronômico é proporcional à raridade e intensidade desse momento que a gente está vivendo na Astrológico. humanidade. Porque apenas Júpiter, apenas Saturno e Plutão acontece a cada 40 anos. Mas Agora não com é Júpiter, que com amplifica o medo em Júpiter pânico e a morte em morte e, geral, não é? e o Sol e Mercúrio, porque entre o dia 12 e 13 de janeiro eram 4 planetas no mesmíssimo grau. Júpiter não estava longe e Marte também já estava vindo Ok, ok. Então, E logo em é Capricórnio. o nível de concentração que Barbot também estudava isso, né? Ele criou um índice que Aham. ele calculava o índice de concentração de todos os planetas, mostrando que quanto maior o índice de concentração, quer dizer, se todos os planetas estivessem no mesmo setor do zodíaco, haveria momentos de maior crise, de maior mudança, de maiores transformações a nível da, da, Pois? da astrologia mundana, a nível global. Então, esse tipo Ah, é fascinante. tentativa mais ou menos científica, eu vou chamar de científica, né? É, tem as suas regras completamente. Metodológica, de mostrar esse tipo de Baseada na fenômeno. astronomia. Só se dá uma interpretação, não é? A astronomia Isso. é mega científica. Ainda falando da pandemia, eu queria mencionar outra pesquisa. Eu estou compartilhando aqui o que eu estou lembrando para também saber a opinião dos nossos espectadores aí, do pessoal que segue tua página e a minha. É que eu vi o Stephen Forrest, o americano, Uhum. né? O Forrest, que já faz uma astrologia Evolutiva. Já entra nos Exato, transpessoais, não é? exato. O pai da E astrologia aí evolutiva. eu tenho menos compreensão, eu quero, digamos assim, ser humilde, eu tenho pouca compreensão dos nodos lunares, e eu não acho fácil, ou não quero atribuir conteúdos místicos e às vezes de missão, vida passada. Eu não Calma aí a consigo, cabeça! Não consegue! O teu sendo ascendente essa. de virgem não consegue! Não, e eu não posso forçar a barra. Então, com Adoro! relação aos nodos, por Adoro a exemplo, humildade e a confissão, adoro. Cada isso, astrólogo é estilo, todos fazem falta. com relação aos nodos lunares, por exemplo, eu continuo observando, eu não afirmo muitas coisas sobre eles. Mas o que eu ia dizer é que o Forrest, que dá muito valor aos nodos, e eu Sim, dá. aprendi um bocado de como ele tenta, ele usa, né? Ele descreve os nodos. E eu gosto muito. Então, assim, eu gosto daqueles que dizem coisas que às vezes eu não concordo, não entendo, não consigo acompanhar do mesmo jeito, mas eu tô aberto para ver todo mundo. Eu gosto de Aleluia! manter Amém! o leque aberto, né? Uma vez aberto e continuar aberto, né? Então ele escreveu num artigo, se eu não me engano, ele menciona o autor dessa ideia, que não seria ele, agora eu não lembro, mas como eu sigo o Forrest, eu vi um artigo recente, agora, desse ano do ano passado, em que ele explica que Eris, e aí Eris para mim é uma novidade, Eris é uma novidade, eu não comecei ainda. É para ti e para toda a gente, não é? Sim, É o Eris planeta a foi seguir descoberta, agora, há pouco tempo. acho que menos de 10 anos, ou uns 10 anos Ah, já mais ou foi há menos, assim há tanto tempo. Foi. Pensava que era mais recente. Que talvez engraçado. menos de 10 anos. Tem vários planetóides que foram descobertos nos últimos 10 anos, né? Mas Eris é um dos mais importantes. E Eris está ainda em 2020 em Áries, pelos 24, 25 graus, quadrando Plutão aos 24, 25 de Capricórnio. Então, o Ah, Stephen Forrest me acendeu uma luz assim para atentar para Eris e, uau. e Pois, que pois. a pandemia pode ser não apenas, ou não principalmente, Saturno e Plutão conjuntos em Capricórnio, mas a quadratura entre Éries, no final de Áries,
que tem Uau! um ciclo longuíssimo. O artigo vale a pena, se procurarem Stephen Eu vou, Forrest, eu vou pegar. Forrest com dois R's, eu acho. Sim. E esse artigo sobre Eris e Plutão e a pandemia é muito interessante. É um artigo longo, eu li já faz muitos meses, mas me marcou, assim. Então foi a primeira vez que eu botei Eris no mapa. Então o mundo da astrologia continua aumentando, né, cara? Vai descobrindo no céu, vai se refletindo na Terra. Aí É maravilhoso. tem outra reflexão sobre isso. É que o sistema de domicílios, de exaltações, o sistema de regências da astrologia tradicional é elegante, é bonito, é completo, né? É simétrico. É E simétrico. me incomoda botar outras Incomoda até essa coisas. perfeição, menino virgem. Isso, não, me incomoda que a Já gente não vi, pode colocar Urano, Plutão, porque eu não, eu não, mas eu acho que já há tabelas atualizadas. eu não considero colocar Urano na tabela de regências. Ou, eu, 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 eu não vou dar regência de Aquário para Urano e nem Não vais. Eu e dou. nem de Escorpião para Plutão. Eu não dou a regência. Eu considero que sim, Netuno tem tudo a ver com peixes, Plutão tem tudo a ver com Escorpião, mas eu não Eu conheço, dou. nunca Eu vi dou. nenhuma Eu digo. tabela. Eu digo, é regente moderno, regente tradicional. Sim, sim. No caso, Olha, queres responder aqui a uma pergunta da minha querida Cati, que é a tua conterrânea, que diz assim: olha, o que é que pensam de todas as previsões que publicam no final do ano para os signos que raramente acertam? é, Pois, não é? eu acho que é difícil, né? A astrologia, de modo genérico, feita para os signos e não para uma pessoa, sempre foi um desafio imenso dizer algo Não é? válido, dizer algo que vale a Para, pena, que funciona para milhões de pessoas. para um dozeavos Pois. do planeta. É difícil, mas É que a pessoa é muito pode mais que um funcionar. sol. A pessoa é lua, a pessoa é Pode ascendente, a pessoa funcionar. tem. Eu quero fazer nesse momento um elogio ao Brennan, porque ele faz previsões mensais e também ele faz uma anual. O cara é uma máquina de trabalhar, de lançar Ah, eu conteúdo não sabia disso uma muito bom, vez. muito didático. Então ele, além dos podcasts que você mencionou, que ele já fez 300 aí, ele faz as É. previsões do ano e são sempre vídeos muito longos, muito cheios de informação e ele também Uau, faz mês a mês. que E giro. eu tive o trabalho de fazer as anotações sobre o que o Brennan tinha falado e voltar um ano depois e funciona. O cara é bom, viu? O cara é bom. Só que ele talvez seja um bom professor para ensinar a fazer previsões menos exatas e de modo mais genérico. Uhum. Ele faz previsões sobre Marte passando nos signos, ele usa signos inteiros. O João Acuio, da Saturnália, e o Chris Brennan me convenceram a considerar sempre signos inteiros ao mesmo tempo em que eu considero O os João, o João quadrantes, pôs, o João porque pôs os esse signos... astrólogo como bibliografia para a nossa escola, sabias? Sim, sim, sim. É a bibliografia Sim, recomendada. talvez eu tenha conhecido o Brennan... Não, eu acho que foi antes, mas eu me lembro de João recomendar e passar uns textos do Brennan pra gente. E O Brennan é uma um... astróloga espetacular que eu descobri associada ao Brennan, foi a Demetra George, que Uhum. é mais pedagógica, sabes? O Brennan vai, é assim meio, ela é mais chão, dá-nos o chão, estás a ver? Sim, eu já me lembro de ouvir o Brennan falar, É, porque ele fez enfim, o divulgar o livro dela. dela, Sim, exatamente, ele divulga O muito. Brennan é bem legal, porque pô, a gente está falando muito nele porque ele aparece, ele faz muita coisa, né? Ele Ele faz. merece, digamos assim. Merece este E reconhecimento. ele tanto é um pesquisador com achados, né, originais dele. Ele pesquisou Valens e foi um dos principais ressuscitadores, recuperadores da técnica que se chama de zodiacal releasing, em inglês, e que é chamada, Uhum. já está no astro.com. Quem colocou essa técnica, ele recuperou em Vétius Valens, o Brennan foi lá e ele então fez o que precisava para que o astro.com inserisse a técnica
no site, no sistemaastro.com. E a técnica, então, está lá, porque o Brennan mexeu os pauzinhos, fez o que precisava e a técnica, então, está lá. E chama liberação ou libertação zodiacal. É muito interessante. O Brennan sempre diz que é bem interessante e até fácil de usar. Eu não verifiquei o suficiente, não uso, não uso essa técnica, mas eu estou, enfim, talvez eu incorpore um dia. O Brennan diz que a libertação ou liberação zodiacal, essa técnica que estava lá em Valens e que ele recuperou, é a técnica mais importante na prática dele. É o que ele mais usa, é a mais importante para a previsão e é bem interessante. Eu acho que vale a pena pesquisar. O Brennan tem um vídeo bem longo, assim, uma Ele aula tem milhares de completa. vídeos. Milhares. Eu já fui lá e eu não sei o que é. Eu até Quem fiquei assustada. é, Gratuitos. Já nem digo sim, os que sim, são a sim. pagar, imagino. E, sim, ele também tem os cursos pagos, que eu não fiz ainda, mas o material dele é Uau. imenso. E ele é um bom exemplo, como a gente estava dizendo, sobre a previsão bem feita, uma previsão que dá alguma informação, mas que não é muito específica enfim, para não afirmar nada muito especificamente para um grupo grande de pessoas e também para não errar, né? Mas, Então eu acho, para falar de previsão, por exemplo, um pouco mais, acertar o momento do acontecimento é até fácil, o momento. Os o sinais para difícil é saber identificar qual é o o momento. conteúdo, O que é, o exatamente. conteúdo da previsão. Sim, claramente, Então eu concordo. acho que tem que ser uma coisa continuada com o Sim, consulente. sim, sim, sim. E assim, exato, assim, não dá um bocado de informação que pode gerar ansiedade um ano antes, enfim. Pode ser que essa hesitação um dia passe, mas eu tenho um Não, eu cuidado muito percebo grande. perfeitamente, eu percebo perfeitamente. Também fui vítima disso por um colega nosso. Quando estava grávida e estava a fazer o meu módulo da ISAR lá em cima, com a ISAR, eu estava grávida de 3 meses e um colega meu disse no decorrer do fim de semana do curso que eu ia ficar com problemas sérios na gravidez que eu ia ficar a gravidez toda deitada. Eu ia morrer, eu fiquei chocadíssima. Eu com 3 meses, pensar, não, eu tenho muitas coisas para fazer, eu não posso ficar deitada a gravidez toda. E ele disse-me, Alexandra, vais ficar completamente imobilizada na cama, esta gravidez, não sei o quê, porque era para ele. Não sei nem que ele foi É, buscar aquilo, mas eu é. eu não Eu fiquei sei, deitada. eu sei Eu que o andei nosso aí. professor, eu sei que o nosso professor João Acuio, ele também é contra esse tipo de previsão, que ele É, considera, perigosa. digamos, que não ajuda, né? Não Não ajuda ajuda. nada, não me ajudou nada. Não Aliás, a ajuda, sorte é que eu mesmo que sabia fosse, que não era verdade. mesmo que se confirmasse, mesmo que fosse verdade, mesmo que a sua certeza como astrólogo experiente seja grande, você não sabe, você não pode saber. Não Você pode. não pode afirmar uma coisa assim. Eu acho que o João diz assim que mau agouro não é astrologia. Ele diz mau agouro, né? Ou dar má notícia não pode ser uma coisa que O João ajuda, tem que aquela listinha, né, maravilhosa dele, que eu tenho sim. aqui. Ele é incrível, o nosso João é maravilhoso. É maravilhoso. É Enfim, isso, então eu deixo essa proposta aí. Eu descobri essa coisa da libertação zodiacal alguns anos atrás, nessa aula, tem uma aula grande, se você procurar Zodiacal Releasing, tem esse vídeo lá, essa sim. aula do Brennan. E aí Olha, eu já vi outros profissionais, outros astrólogos falando. Diga aí, qual é? Leia aí, eu não consigo. mau agouro não é diagnóstico. Mau Não é agouro não é diagnóstico. prognóstico. É Exatamente. isso. O É céu é um isso. sofisticado sistema de justiça. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso o que ele Eu escreve. adoro Olha, esses mas diz-me, aforismos mas aí. assim, consideras então que o teu guru é o Chris Brennan? É que só falaste dele, hein? Falaste do Joel e Não, falaste dele. é porque o Não Brennan queres acrescentar mais acabou. ninguém? Tem muitos. Eu, inclusive, fiz uma postagem no meu. Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, eu fiz uma listagem assim que eu coloquei os astrólogos que eu mais ouvi e li nos últimos 4 anos. Eu Eu quero saber coloquei um, tudo. eu coloquei uns 20 lá, então tem muitos, né? Eu Não comecei sei. lendo um Não, cara chamado Wayman Stewart, não sei quem é. um americano, que escreve muito bem, fala muito bem, eu acho que ele é um bom popularizador. Aí eu não me lembro como foi que eu cheguei ao Brennan, como foi que eu cheguei ao João. Eu fui seguindo páginas de astrologia
para todo lado, como se diz. E aí fui vendo um, fui vendo outro e fui seguindo mais gente. Então, apesar de eu não conseguir entrar na onda, às vezes eu uso uma expressão um pouco mais brasileira e não sei se você, se você entende exatamente o que eu quero dizer. Não, eu entendo tudo. Quando eu não entendo, eu Sim, digo. Sim, eu beleza. digo. Por exemplo, o Stephen Forrest, eu aprecio muito o jeito que ele explica a astrologia, tem uma sabedoria grande, mas eu não consigo entrar na onda Tu és mais descendente de virgem, não é? evolucionista. Pois É é. porque tu tens o descendente em peixes. É por aí que tu achas fascinante. Toda a gente que é Sim, assim mágica e espiritual, tu achas o máximo. Ficas assim, exato. Sim, mas tem um limite, claro. exato. Sol em Mas Capricórnio. A lua em eu Capricórnio. adoro. Então é isso, assim, entre lá esses nomes que eu coloquei numa listinha que eu falei para agradecer e para também para mencionar Tá e bem, mas eu recomendar quero esses saber astrólogos. os que estão aí nesse coração de caranguejo. Uma coisa é a Os cabeça, fizeste a astrólogos, listinha. os Os do astrólogos coração. mais. Sim, que te Bem, aquecem o coração. bem, o João Acuio. Ah, o João não conta, né? O João é óbvio. O João Claro, Acuio, eu adoro o jeito como ele escreve, eu claro. adoro o jeito dele falar de astrologia. Não é uma Ele, ele, inspiração. ele, ele me lembra algumas coisas que eu acho difícil de exercer, assim, de fazer. Adoro a liberdade, o texto, tudo, né? As aulas, a experiência que ele tem. É maravilhoso. E aí, deixa eu lembrar os Dá nomes que eu vontade de coloquei fazer o curso da aqui. Saturnada outra vez. Não dá? E, Dá sim, vontade de fazer sim. outra vez. Dá, dá. E de repente eu faço. Exatamente. Olha que eu também já pensei nisso. Poderemos fazer. Eu gosto muito desses nomes que eu mencionei, através do Chris Brennan, que tem o canal com muitas aulas, né, muita informação. E ele, eu estava falando no momento que ele tanto é bom pesquisador, que ele encontrou entre outras coisas que eu vi, que ele que descobriu, ou ele que formulou e trouxe para os astrólogos contemporâneos, achando, descobrindo lá atrás. Ele é ligado com um grupo de pesquisadores que traduz textos, como Benjamin Dykes. Aham. É Então brutal. ele tá ligado com essa galera e ele tanto é bom para encontrar coisas e trazer, apresentar para os astrólogos contemporâneos, quanto ele é bom como entrevistador que Pois é, que é verdade. populariza o trabalho de vários outros astrólogos. É verdade. E daí, através do Brennan, eu conheci o Kopeck, que eu gosto muito, o Pois foi. Watson, Patrick Watson, que eu gosto muito. É, E no e Canadá? aí, no Canadá Canadá não há tem, ninguém? tem pelo menos dois. Eu me lembro de ter mencionado dois astrólogos daqui, que trabalham mais em francês, mas em inglês também. Pois. Um deles é o Sébastien Michel. Então, Sébastien Michel, que é Uhum. daqui de Montreal, muito bom. Ele é talvez um dos mais conhecidos daqui. Ele é muito bom comunicador, também faz tarô. E tu estás aí temporariamente ou estás mesmo para sempre? Aí. Acho que é para sempre. Já Sério, já me tem. falaram que o Canadá é o máximo. Eu gosto muito Mas é de muito frio, ainda há Montreal. bocado mandaste uma fotografia e estava a nevar. Pois é, eu Tu achei gostas que do ia ser um frio? problema. Não é que eu gosto, é que não me incomoda muito. Não? Quando eu morava em Fortaleza era calor demais, né? Eu acho que Pois. Tu não és eu gaúcho, acho como é que que tu eu gostas tanto do frio? Não estou a então perceber. vai ver que é o lado Capricórnio, não sei. Eu gosto muito da variedade das estações. Em Fortaleza me incomodava um pouco que não mudava assim a estação. A estação Sim, não sim, muda lá. compreendo. Já fizeste o teu mapa da astrocartografia para ver então o teu sol? Ah, Se calhar não, passando por Canadá. não fiz, Tens que não fazer. fiz. Já li um pouco sobre astrocartografia. Sim, é Mas maravilhoso. eu concordo com o João Acuio que, por exemplo, na hora de fazer as revoluções solares e fazer enfim, na hora de fazer as previsões, eu acho que a cidade natal não muda. Eu acho que, por exemplo, existe um mercado que existe ou existia mais Eu ou menos sei! aquela Que, expectativa de vá que para ali, se o quer que a vida astrólogo vai mude. dizer, vá passar o seu aniversário em tal lugar para ter um ano melhor. Incrível! Isso aí Isso não, é, isso é, é não é brutal. comigo. Por acaso nunca me aconteceu nada disso. Nunca ninguém me disse nada disso. Nunca ninguém me disse. E eu por acaso nunca me É, lembrei disso. Mas sei disso, sei disso. É muito é. bom. Olha, Mas deixa-me lá ver. então eu gosto da variedade
das estações e tal. E lá em Fortaleza eu achava muito quente. Eu acho que eu sempre achei muito Pois, quente. sim, Fortaleza, sim. Eu tinha uma alergia, uma rinite que quando eu vim para cá passou, assim. Pois, o corpo fala, né? O corpo fala. Olha, antes que eu passe às perguntas do público, que agora, se quiserem, podem fazer ali Ah, desculpa, naquela. você disse que ia fazer uma pergunta, já fez? Eu respondi? Foi a minha querida Cati que perguntou aquilo das previsões, aquelas Sim. previsões. E depois ela disse: então, mas mais do Ah, que as sim. características gerais dos signos, é mais eficaz para cada pessoa. Sim, sim. O melhor é mesmo uma consulta com o mapa da pessoa, foi o que eu respondi. Sim, sim. Porque o resto é Sim. muito geral. E assim, eu acho que É uma tendência do Sol. Vai-se ver o que a, é que acontece com a- o Sol, no- se é, faz quadraturas, oposições e diz qualquer coisinha. Mas a pessoa não é é, só Sol, a pessoa é muito mais que o Sol. Não é é? isso. O que eu ia dizer é que assim, eu acho também que é bacana fazer um pouco de previsão, É mas como o não cérebro. ficar o tempo todo, não ficar o Sabes que tempo todo. A minha amiga Cati é espetacular. Ela é neurocientista. É assim que tu te chamas, neurocientista. Ela é brutal. Ela Uau, estudou que cérebro. bacana, que É assim que bacana. é assim que se Outro diz. campo muito Ah, interessante, muito ah. curioso. Cada um é Cara, único. Exatamente, é isso. Por acaso estava a fazer uma live contigo, Cati, só que ainda não sei como é que eu vou pôr a astrologia a falar. Não é? Mas podíamos arranjar, mas que não sei, não sei. você me avisa que eu vou ter várias perguntas, vou ficar acompanhando. Então, mas se calhar põe-me a falar dela, porque eu não estou a ver o que é que eu posso cruzar com o cérebro, não Ah, é? mas tem. Tem? Se, A eu já astrologia e o pensei cérebro. em várias coisas. É, aqui eu sou completamente leigo, mas eu tenho curiosidade sobre a neurologia. E aí você pode muito bem pensar que um lado é mais solar, o outro lado é mais lunar, o lado mais consciente Pronto, isso está bem, isso é um ok. lado mais solar, um lado mais intuitivo, Sim, só sendo mais isso, lunar. e mais Você nada. pode pensar que a amígdala, por exemplo, que parece que está relacionada à amígdala, salvo engano, está relacionada a emoções mais brutais ou mais primordiais, mais animalescas, pode estar relacionado a coisas tanto mais profundas, se a gente pensar em termos de seita diurna e seita noturna. Então a amígdala tá mais ligada talvez a uma coisa mais da seita Noturna. noturna, né? Sei lá, talvez Marte e Vênus, né? Ou Marte mesmo, porque a amígdala, se eu não me engano, eu faço ressalva porque faz tempo que eu li sobre isso, mas ela está ligada, por exemplo, à reação de luta ou fuga. E essa coisa da sobrevivência, né, da reação mais animal, mais reptiliana, estaria ligada a Marte. Então dá para fazer várias associações bem interessantes. Tem a parte mais consciente, parece que fica aqui mais na frente, né? Tô falando besteira, Características do Cati? cérebro com o comportamento das pessoas, depois os cientistas confirmam. Que engraçado. Para, olha. A parte mais consciente do julgamento, do auto-julgamento, estaria mais ligada à seita diurna, Saturno, Então o vamos fazer. autocontrole, o Olha, Sol. Dan, olha, mais uma live. Uma live a três. Eu estou e a Cati. Cati, queres? Porque eu preciso do Dan. Eu não. Ok, Eu fico nas não, perguntas. não, porque agora não, Dan. Porque agora o Instagram também permite fazer lives a 3 e a 4, sabias? Portanto, vamos fazer uma live os Bacana, não três. sabia não. Eu sou Porque o novo, eu acabei de Dan. chegar no Instagram. Eu cheguei no Instagram tem um mês Então apenas. vais aprender. Cati, vamos fazer uma live com o Dan. Porque eu preciso de Córtex ajuda. pré-frontal, era esse o nome que eu Vês? queria É que eu não dizer, domino mas não. nada a astrologia médica nem a medicina. Nada. Portanto, a gente vai fazer. Cati, queres? Boa? Beijinho. Vou por aqui. Live virginiana sobre astrologia, mais live Ah, com Cati e Dan. sim, eu conheço Ela quer, olha, ainda um está feito. neurocirurgião. Eu conheço um neurocirurgião que é bastante virginiano. É. É? Oh, Cati, qual é o teu signo que eu já não me lembro? Eu fiz o mapa dela, mas já me esqueci. Ah, a gente não Qual é? falou da coisa dos nomes e dos signos, né? Dos nomes e dos planetas. Lembrei agora, porque Catarina não tem nenhum. Se for Ah, Catarina, ainda não eu não tenho fizemos. nenhum palpite para Catarina. Mas, por exemplo, se Eu alguém acho que tiver ela é. interesse. Ah, não sei se ela é Catarina. Como é que te chamas, Cati? Pois é, esquecemos dessa coisa dos nomes. És Catarina ou és Cati? Não, Cati também não há, pois não. É diminutivo, Cati é diminutivo, não é? Sagitário. Ela é Sagitário. E nota-se muito bem.
Mas tens que ter um lado também bastante virginiano. Para estudar o cérebro, tem que ser muito para ti. Catiusa! Olha, Catiusa! Catiúza. Catiusa não está na tua lista de nomes. Não me lembro. Cati não tem nada em peixes, Ela não sabe. nem lua, nem ascendente. Ah, ela não sabe, ok. Não, mas Nem eu lua, sei, nem peraí. ascendente. Eu tenho aqui o mapa dela, peraí, que eu vejo já. Mas ela tá Eu aí, fiz ela tá milhares de assistindo. mapas de toda. Não, ela não sabe. Eu fiz milhares de mapas das minhas colegas todas do curso que eu fiz com a Carolina. Portanto, eu tenho dela. É maravilhoso isto, não é? É tipo um arquivo. Tens que ir falando. Fala com ela para não ficar assim um momento morto, que eu já venho aqui com o mapa dela. Tá, eu ia dizer, essa coisa dos nomes dos signos é também outra coisa muito incipiente. Eu tenho um pouquinho de observação, um pouquinho de pesquisa e estou construindo. Então, tem alguns palpites. Eu comecei fazendo isso com a etimologia do nome. Por exemplo, um nome Isso é fácil. misturar claramente o teu estudo de literatura inglesa, né? De letras, que eu sempre adorei a etimologia, eu acho fascinante você saber o Exato. que que a palavra quer dizer. E aí você, às vezes, não está atento, mas quando você para ver que Márcio, Márcia, Marcelo, são nomes de Marciano. Marte, mas Pois são são, nomes com claramente. Marte na Claramente. etimologia. E esse é um nome fácil, assim, você pega Martim, Marta, Martinho, muitas vezes da Marte, assim, vez após vez após vez. E esse é um caso simples. Aí eu usava primeiro a etimologia, depois eu encontrei alguns nomes em que a etimologia não parece muito clara. Então eu comecei a observar Olha, ela está a a dizer que simples. ela está a dizer que o nome Catiúza dela é uma guerreira africana. eu não sabia. Esse nome também. Ela é portuguesa ou brasileira? Também ocorre no Brasil, também acontece. Também tem Catiúza, Catiusa não há cá. ou Catiúça, com C cedilha, talvez. Eu não conheço. Nunca ouvi cá em Portugal. É um nome. É porque eu falei de peixes porque os nomes mais raros ou diferentes, assim, parecem às vezes ter uma relação com peixes. Eu continuo É, aqui. Olha, enquanto eu então, procuro o mapa dela, manda uma mensagem para todos os astrólogos do mundo que estejam a ouvir-te. Atendendo à tua experiência cética, que tu eras um cético, que tu não acreditavas na astrologia e agora viste a luz. eu sou. Pois é. Então Eu as fico, pessoas eu têm que dar fico uma encabulado. oportunidade. Eu fico encabulado de mandar mensagem para quem já curte astrologia, porque eles não precisam, né? Eu quero mandar essa mensagem para quem não acredita em Para quem não astrologia. acredita, exatamente, exatamente. É Parem isso. de perder tempo, parem de perder tempo, porque é fascinante. Parem E de é verdade. desperdiçar. Não é tão difícil assim ver como é que funciona, ver que é verdade. Como é que não é difícil? Explica lá um bocadinho. Ah, basta você pegar. Você tem que ter paciência. No meu caso, demorou uns 4 anos. Você tem que acompanhar o tempo e a natureza dos fenômenos, a natureza das mudanças, dos processos, tanto pessoais quanto, enfim, profissionais. Paciência porque se você vê, por exemplo, você tem que verificar no passado o que aconteceu e ver, por exemplo, ver quadraturas e oposições de Saturno com relação aos luminares ou com relação ao ascendente é algo que você pode ter que esperar talvez 1 ano, 2 anos ou vários anos, Mas mas não, tá. quando você tem Saturno Basta esperar pelos conjunto 29 anos que vai ao astrólogo, aos isso. 29. Isso. Mas eu ainda acho que talvez o retorno seja menos notável para algumas pessoas do que conjunção, quadratura e oposição. Saturno em conjunção, quadratura e oposição à Lua, ao Sol ou ao ascendente não passa despercebido, não Pois não passa passa, despercebido. E aí não você tem que passa. ter paciência, porque pode demorar 3 anos para você vir a observar esse movimento, mas é isso, né? Já tenho o mapa da Cati. Aqui Não tem está. peixes, não? Não, Não tem peixes, não? bem, tem que ter peixe. Agora o que é que lá está? Espera aí, deixa eu ver. Não, não tem nada Eu de digo peixe. Sol, Lua e ascendente. Não, ela tem o ascendente em touro e a lua em touro. E tem o sol em Sagitário. E o sol conjunto a Marte. Guerreira. Sol conjunto a Marte, não é? Legal, legal.
Consegues ver ao contrário? Sim. Ok. O ascendente, então, tá em touro ou final de escorpião? Está em touro. Ok. Está 0-1 touro. Tô vendo. Com a lua no Ela está a ficar final. nervosa. Mas olha ali. Isso ali não é uma conjunção Sol-Netuno, não? Sol, Neptuno, Marte. Isso aí é o sinal de peixes. Pois é, tens razão. Ai, claro que sim, não reparei que estou ao contrário. Sol a 12 e Neptuno a 13. E Marte a 9. Tem aqui um grande É. stélio. Sim, então eu E estava falando apanha, dos e nomes. apanha Mercúrio. Sim, os nomes, Eu tens estava razão. falando dos nomes. Eu Tens razão. pesquisei poucos nomes, uns 5 a 10 nomes que eu tinha mais certeza. Vou dar aqui, vou Vá, vá, chutar vá. aqui. Vende lá o teu Vou- peixe. como se diz no Brasil, vou dar a cara a tapa. Vou arriscar Sim. errar aqui. Daniel parece ter a ver com Oh, Cati, não é Saturno. bom nem mau. Isto é só engraçado. Não é bom nem mau isto. Ela tá a dizer bom e mau do quê? Eu Não, é acho bom. maravilhoso. Eu É acho bom. Eu ótimo. acho Netuno O muito Sol bom. em conjunção com Neptuno e com Mercúrio e com Marte é brutal. És uma mulher ativa, uma mulher trabalhadora que traz uma mensagem inspirada e diferente para o mundo, não é? Na casa 8 coisas traduzindo, não é? O que está escondido, que é o cérebro, quem é que vê o que está lá dentro? Ninguém. Mesmo quando se abre, não dá para ver nada. A Cati consegue ver. É muito forte, é muito brutal. E claro, és um amor, não é? És cheio de touro, lua em touro, um amor. E a Vênus a 9, adoras conhecimento. É lindo mesmo. É lindo mesmo. Netuno é o sonho também, né? É, eu Você tenho a lua em vê, você vê o que conjunção. está além. Então é isso. Eu também tenho um lado muito netuniano, porque eu tenho Mercúrio oposto exatamente a Netuno. Ah! Então eu tenho Tem um lado mágico e um místico, não lado, um acredito lado fechado e nada. um lado que Um lado é muito é uma aberto. oposição, né? É uma É oposição. uma Então ou tem uma estás de um lado dificuldade. ou estás do outro. É Exato. integrar. Isso. Mas é esse o Mas eu segredo da então felicidade com de as repente oposições. pulo, de repente pulo para outro lado e tô no mundo das ideias, viajando e me deixando Não, mas já levar. abriste o portal, Dan, agora tudo bem, agora é aproveitar as duas energias, porque é ótimo para analisar casos, não é? E assim Sim, se explica o teu fascínio pelo Stephen Forrest, senão não dava para entender como é que uma lua em virgem chega lá. Não é? o É ascendente em precisamente virgem. o É. guru da astrologia evolutiva. Sim, sim. Mega Não, mas eu acho Woohoo! muito bom. Mega Tipo, Maionese! Olha a minha é porque amiga! eu. Olha a minha amiga! A Luna do Forest! A Mel Ah, Astrology! sim? Completamente. Mel. Adora o Stephen Forrest, adora o Mark Jones, adora. Eu fiz uma live Ah, Mark voice-over com Jones eu ela. conheci recentemente. Ele veio cá a Portugal em 2017. O Aham. Mark Jones, eu lembro que ele tem uma cara assim não sei se ele é canceriano, mas ele tem uma cara que eu me Redonda. identifiquei assim. Não, de parecer se alguém comprometido, de gostar, de cuidar das pessoas. Foi só uma impressão que me Oh, passou Mel assim. Astrology, fala aqui com o Dan que ele é fascinado pelo Stephen Forrest. E eu disse que tu também eras. Podes ser amiga dele, é o meu colega da Saturnália, é fabuloso. Mel Star Astrology. Ela, sim, ela chama-se Carla Melf. Portanto, fica Mel Star Astrology. Ela adora o Stephen Forrest e o Mark Jones. E mais quem? Diz-me aí mais quem que tu adoras? Mas eu já fiz uma live com ela. É só a vez a live Então, dela. o que eu ia falar sobre o Stephen Forrest aqui, eu gosto de como ele comunica, de como ele explica a astrologia. É muito bonito, as metáforas, as analogias, a maturidade de como usar, de como integrar o conhecimento astrológico. Ele tem muita maturidade, muita experiência, ele é um muito bom comunicador, professor. Então eu separo um pouco a questão da Isso. Ela está com o Jeffrey Wolf Jeffrey. Green. É isso, Esse falta-me eu esse. não conheço, não Mas conheço. é Depois eu discípulo, não vou é? É discípulo, eu acho. Não é? Depois eu vou anotar todas as referências aqui. Jeffrey Wolf Green. Wolf Green. Mas, Carla, mas não é o discípulo do Forrest? Não é o Forrest o pai do guru e ele o discípulo? Parece-me que sim. Mas ela vai confirmar. Não te percas, Dani, estavas a falar dos nomes, não é? Sim, Daniel. vou falar do Stephen Forrest e volto para os nomes. Está Eu bem. tento separar a técnica que ele Não. usa. Ela está a dizer que não. Disse uma asneira. Não, Pareceu que eu não tinha o dito. Jeffrey Wolf Green não seria, não Não é. é astrologia evolutiva, o Jeffrey Wolf Green. Eu pensava que o Jeffrey Wolf Green era astrologia evolutiva e que o Stephen Forrest era o pai da astrologia evolutiva. Ele é o guru. Até mas o Stephen Forrest também. Olha, Ah, Carmen!
Boa noite, Carmen. Eu acho que a Mel disse que é ao contrário, né? Que Mas eu fiquei com a ideia que o é Jeff é que é velhote, o o Jeff, o mestre. Steven. Eu pensava que era o mestre era o Forrest e afinal é o Jeff. Mas quem é que é mais velho? O Jeffrey Wolf Green é o pai. É o pai do Stephen Forrest. É. Ai, não sabia. Olha que giro. Então, O claro, pai, é o o pai mestre. mesmo, o biológico? Eu acho que Eu não. nunca ouvi falar. Eu vou Tira a procurar. fotografia, Wolf Dani. Tira Green. a fotografia. Tira a fotografia. É, eu fiquei com medo depois de apertar o botão errado e desligar. Até eu tiro e mando para ti. Olha, o que criou é a Evolution Astrology, deve ser. O pai da Tá. evolutiva. O pai da Ah, evolutiva é o Jeff bacana. Wolf Green. Bacana. Eu pensava. Olha, isto não está a tirar foto. No meu não está. Olá, minha querida Ana Pereira Teixeira. Um grande beijinho. Então essa Tu história é já. o seguinte, Conta. basicamente eu separo a coisa da técnica e a coisa de como ele fala. Ele é um ótimo professor, mas eu não talvez um dia eu chegue lá, tô construindo isso aos poucos, né? Mas então eu não sou, não dou tanta importância aos nodos lunares, não fui para esse caminho, mas ele é muito bom, então eu tento separar as coisas. Eu estou aberto, eu escuto professores de astrologia de todos os estilos. Uma pessoa que lida mais com software de astrologia, eu ia mencionar o Vincent Godbout. Godbout, eu vou escrever aqui o nome dele. É Vincent, né? Só que como ele é mais francófono, eu digo Até o Vincent. Mark Jones estudou com o Jeffrey Wolfine. Eu não sabia, amiga. Ainda bem que me disseste. Estava convencida que era o guru, o pai, o guru era o Stephen Forrest. Godbout. E daí o God, Godbout, ele desenvolveu um software de astrologia Godbout. bastante interessante. Ele lida com a astrologia de modo bastante estatístico, científico. Ele tem algumas experiências que mostram o funcionamento da astrologia de modo probabilístico, estatístico. Eu acho bem interessante essas pesquisas. Eu não sou bom nessa coisa de matemática e computadores, mas eu acho super interessante. Então é isso, assim, eu tento aprender um pouco de cada lado, eu estou desse modo geminiano, assim, aberto e tal, e encontrando o meu caminho, né? Fazendo as minhas escolhas e também me reservando o direito de ajustar o caminho e tudo, mas eu me vejo como um iniciante, claro, apenas 4 anos estudando, começando a ganhar experiência. Mas então os nomes, para eu não esquecer. Daniel eu associo a Saturno, eu já vi, assim, pode ter sido, eu sempre fico com a pulga atrás da orelha, pode ter sido apenas coincidência, mas eu já vi muitas Alices, Alícias, Aline, que são Capricórnio, também tem a ver com Saturno, ao que parece. É? E o meu nome, Alexandra? Eu não consegui ainda. Se for a mesma Eu sei lógica que, do Alice, Ali não sei o quê, é outra vez Saturno. Eu tenho Saturno no não, nome. mas é porque Alice e Aline têm a mesma origem, mas Alexandra não. Alexandra tem a mesma origem talvez que Sandra, se eu não me Não me engano. digas um nome desiludas, que eu não gosto nada de Sandra. Você não E as gosta? pessoas não gostam, as pessoas Mas você não é confundem-me. Sandra, Não. você é Alexandra. Mas é começando pelo mesmo nome, Alice, é a mesma coisa, é um nome árabe, não é? Não, árabe não. Aqui em Não, Portugal diz que os nomes árabes começam por AL. sim, alguns, mas não sei se os nomes próprios, acho que mais os substantivos, né? Os Ah, é? objetos, as coisas. Tipo algodão, alface. Eu pensava que. Mas eu acho que Alexandra deve ser grego, mas não tenho certeza agora. Hum. Mas Alexandra eu não consegui. Eu tentei, eu me lembro de olhar. Mas pode ser Saturno, porque eu tenho Saturno na 1. Não é que Tu eu. tu tens o Sol em Touro, não é? É. É. Talvez, eu já cheguei a pensar, eu tô aqui, mas enfim, eu não quero jogar muitos palpites, porque eu quero dizer só aqueles, porque mesmo Que deram aqueles que certo, que deram parecem, certo. exato, Vai lá, vai, tá bem. mesmo aqueles que parecem dar certo mais vezes são questionáveis, então eu não vou, Até mas Maria. Aqui em Portugal há Maria não muitas sei, Marias. Não sim, no sabe. Aqui em Brasil também, Portugal. mas não sei. Ok. Olá, boa noite, Guilherme, Maria José. meu primeiro palpite para Guilherme é Júpiter, Sagitário, Peixes. Mas isso é muito difícil, Dani. Só tu é que percebes isso, só tu é que estudaste português e inglês. Pode ser que Guilherme William, né, eu associo. Uma coisa que eu quero verificar. Eu lanço aqui, inclusive, enfim,
receber Eu críticas, consigo é. acompanhar, eu consigo acompanhar a parte dos dias da semana, porque faz sentido, né? Usando a língua inglesa e francesa, e espanhola e francesa, eu chego lá aos planetas. Agora, não, mas eu não consigo chegar lá. Exige muito A conhecimento que coisa eu não dos tenho. nomes, a coisa dos nomes eu acho que eu só vi o Lilly que fazia, o William Lilly, né, fazia algumas associações, mas Era. eu acho que ele não explicou as associações, assim, era uma associação no âmbito da horária, né? Então, não era pesquisa exatamente entre nomes e planetas, a relação entre nomes e planetas ou nomes e signos. Mas é Sim, isso, tá aí alguns nomes, assim, não é uma coisa, é uma pesquisa, um interesse, sim, sim. uma Então, investigação. então e diz-me, projetos assim para o futuro? Continuar a dar consultas, Sim, a fazer a conta finalmente do Instagram, não é? Aleluia, já louvado tem, seja já Deus, já tem. Eu tem, ativa, não coloquei, é? Com coloquei lives, no lives. Facebook. Não, live eu não sei. Quem sabe? Oh, Dan, tu és maravilhoso, olha as coisas que tu Talvez. sabes. Tão Sim. bom falar contigo. Sim, Obrigado, Alexandre. Você sempre me deu essa força. Você eu é reconheço um fantástico. sábio, eu reconheço, eu tenho a lua em Sagitário. Obrigado. Nada. Eu tenho muitas contradições. Eu sou sábio e Essa lua em também virgem, essa sou lua em virgem não. Pá, tens que. é Esse o ascendente. ascendente. É. É. Mas a lua Mas também é tramada, a lua em eu Capricórnio. sou. Tu disseste que a lua em Capricórnio era ótima, porque dava uma estrutura para a vida. Faz favor de usar a tua lua em Capricórnio, porque eu, a lua em Capricórnio só vejo pessoas com um passado e com uma infância terríveis, não é? Ainda não vi a É, vantagem. Mas tu disseste logo, não, é. não, Alexandra. Eu sinto-me muito capaz. Então vamos embora. Eu não lembro de ter dito isso, Mas não. lembro-me eu que eu estava preocupadíssima com a lua em Eu acho que Capricórnio e tu disseste, eu tenho e não me sinto nada mal, disseste tu. a vantagem da Lua em Capricórnio é difícil de ver. Ela é a vantagem paradoxal de que os piores são os melhores, de que quem passa por mais dificuldades se torna o mais forte no final. E é verdade. Ela não é, É verdade, é ela verdade. não Estás é, preparado para a vida, ela não é fácil, passas ela não é muitas fácil, aventuras né? difíceis na infância e ficas preparado para a vida, não é? É verdade. É Uhum. verdade. Então, mas diz-me, projetos, conta-me aí. Ah, eu tenho muitas ideias, mas a minha ideia agora Voltar para a é Saturnália, agora na ganhar. mundana, Pode ser, a gente vai conversar sobre isso. Se eu puder, eu vou fazer. é que a turma está quase, não sei, em breve. Ano passado eu tive um pouco mais de tempo, né? Esse ano eu já mudei um pouco, já tenho um novo emprego e tal. Então o que eu quero ganhar mais experiência. Estou começando, tô a fim de E nada ganhar melhor do que fazer consultas, experiência, ganhar falar, experiência e fazer consultas. exato, falar com Falar com as gente. pessoas, não é? É isso, assim, Falar publicamente. aprender, aprender com a experiência, Eu com os estou aqui, estou-te a convidar para consulentes. fazeres uma palestra na astrolosofonia, tens noção? Certo, Já. um dia eu Eu chego já, lá. mas eu até já acho que já não lembro se combinei. Esta ideia já não é de agora, não é? Mas se não Sim, não, mas combinei, podemos marcar. Eu vou desenvolvendo, enfim, é que tu tens a lua em Capricórnio, tu tens de ser puxado, senão tu não vais. Não, ainda não tinha dito nada, mas para o ano, abril é teu, se quiseres. Estás a tá, perceber? Ou por aqui. vamos ver. Não tens Põe meu desculpas. nome aí, põe meu nome aí. Abril de 2022. Já tens, pá, tens um ano. Tens Tá tempo. ótimo. Não digas que não tens tempo. E Combinado. há testemunhas e tudo. Martelo batido, então. Olha, Dani, eu adorei. Está na nossa hora. Pá, eu ficava aqui a noite toda a falar contigo, não é? Já tens ideia, não é? É assim, é maravilhoso. Não, vocês não acham que não sou só eu. É maravilhoso. Ainda por cima tem um jeitinho brasileiro, né? Que é Sim, uma voz doce. Eu adoro completamente. E eu obrigado. tinha montes de coisas. Agora, já sabes que isto é um até já, porque vamos fazer a live os dois sobre como ser cético e acreditar na astrologia. Vou fazer essa aí pra você. E eu não sabia que eu vou participar. Eu posso ser a pessoa provocadora a fazer perguntas, porque eu não consigo responder a perguntas que põem em causa, para mim. Mas é Sim. intuitivo. Na verdade, eu nunca fiz esse raciocínio racional, não é? Mas acho o máximo essa live. Quando é que achas que a gente pode fazer? Diz-me que a gente. Ah, Para mim era o máximo em maio. Muito giro mesmo. pode ser, a gente pode combinar. Tem que ver quais são as situações ou quais são os argumentos, né? Sim, isso é a tua parte. Bem, não, eu também tenho que entrar. Eu não sei bem que vou entrar nessa live, se não se for para a provocação,
Eu juro que eu não sei, vais ter que me ensinar. Porque eu tenho muita dificuldade. Falta muito virgem, aliás. Se eu tivesse mais virgem no mapa, eu era tão melhor, meu Deus. Mas Sim. pronto, Eu também estava sou mais. pensando, quando tu falaste que a conversa fluía, que a gente podia continuar realmente, assim, com esses elementos sagitarianos e geminianos, que eu me sinto muito geminiano, uma conversa puxa a outra, a gente poderia continuar, mas E vamos está continuar no combinada outro a momento. live com o Cati também, está combinada. Vamos fazer. Vamos Eu, fazer, eu, porque tu tens eu tens essa topo. consciência e essa análise, não é? E tens o lado, vamos lá ver, eu não tenho, não é? Portanto, medicina e este estudo das doenças tem a ver com o quê? Com virgem, não é? Eu tenho algumas dificuldades porque eu não tenho essa energia bem explorada no meu mapa. Eu tenho aqui o meu mapa mega impresso, mas por acaso tenho a cuspir. Não é nada, não é nada. Não, tenho a cuspida 3. Espera, tenho a cuspida 3. Não é assim tão desgraçado como eu digo. Afinal, não é tão mau. É o regente a 3, que é a comunicação. Portanto, eu chego lá, Uhum. mas não tem mais nada, está E completamente. Mercúrio tá em touro? Tá, sei que eu sou lenta. Tá, mas Você não é fica. nada lenta. Você é efusiva e Sim, não, muito mas sou lenta. diva. Eu já vi pessoas muito mais perto que eu, que chegam mais depressa que eu. É frustrante, porque eu fico depois muito surpreendida. Como é que elas chegaram tão rápido? Não tenho consciência da minha lentidão de Mercúrio. Mas não estou zangada porque já percebi que há a vantagem que fica, exceto quando se engravida, não é? Quando se engravida, esquece, não é? Pá, é horrível, Ivan, é horrível. Mas pronto, fica o que interessa, não é? Sim, pois Dan, pode marcar. diz, Eu tenho muito interesse. Eu acho que Cati, quando é que tu podes? essa relação entre astrologia e outros domínios, outras É disciplinas maravilhoso. Mágico. é bem interessante. Dá pra... Sim, eu estou a convidar a Katy Amy sempre, que ela é deliciosa, né? E ela atrai-me, não é? Então, ela é touro de ascendente e de lua, eu sou touro de sol, e ela tem o sol em Sagitário e eu tenho a lua, portanto, eu sinto uma atração muito grande por ela. Nunca tinha percebido, porque eu fiz aquilo em empreitada. A Andréia também está a dizer, somos duas, a sobriedade virginiana, introdução de tributos, energia virginiana. É fascinante. É fascinante. Obrigado. E vamos completamente usar e abusar do dano, porque senão não sai, estás a ver? Depois ele ganha a cena e depois continua sozinho. Não, tem que ser. É, Olha, eu O preciso Simão de também é muito tempo. fabuloso. Só Preciso de agora é que ele muito tempo percebeu para que é ir maravilhoso. me deixando levar. É verdade. Mas não pode ser. Não, Quando mas quiserem. tá ótimo assim. Eu tô Quando é gostando. que. Estás a... Mas espera, vai estar feito. Eu vou já fechar aqui. Eu já sei como é que isto é. Já sei como é que isto é. É que eu tenho Marte em Carneiro, meus queridos. A Cati disse quando quiserem. Sim, quando é que tu queres, Ana? A gente pode combinar depois com mais tempo. Você Depois! escreve. Não, mas pode ser semana que vem. Eu vou anotar minhas perguntas aqui de antemão e já trago. Tá bem, tá bem. Tudo Tá bem. bom? Para mim Olha, também pode ser será um semana que vem. prazer. Então tá combinado. Estás feito, completamente, Dani. É um até já. Tá bem? Valeu, Alexandra. Muitos Obrigado. beijinhos. Nada, Eu quero obrigado eu, quero finalmente. elogiar essa tua energia, esse teu sorriso. Tu deixa todo mundo muito à Ah, vontade e dá um empurrãozinho, é bom. é bom, não é? Toca a produzir astrologia. Teremos 3 horários. Pois é, porque o Dan agora, Dan aqui é 9h41, no Brasil ajuda aí. Uma hora mais que aqui. No Agora Brasil são agora são 5 quase 5 e 8, né? 40 Pois. Não, Não, lá no 6 Brasil no são teu. 5h40 agora. É? 5h40. 10 para as 6, exatamente. Né? Olha, tens aqui uma fã já. Já fui seguir o canal do Dan porque gostei imenso da forma como comunica a mensagem. Vês? E é assim que se constrói e passa-se a palavra, Dan. Estás a ver? Portanto, estamos combinados. Obrigada, Cati. Parabéns também a ti. E vamos lá fazer essa live. Eu posso, para mim, posso combinar já para a semana. Porque eu não estou a ver, eu vou só intervir assim, dar assim uma hora da minha graça. Porque eu não pesco nada, nem de cérebro, nem da parte astrológica médica. Portanto, eu faço só da anfitriã, basicamente. Portanto, para mim, vocês estão à vontade. É só o tempo que vocês quiserem, os dois, e agendamos. Para mim, pode ser para a semana. Vamos combinar. Vamos combinar em off e a gente Vamos. então anuncia. Está bem, combinado. Então vá. Beijão, Alexandra. Valeu. Muitos beijinhos, até para a semana, obrigada. E obrigada, Dani. Finalmente o sonho concretizou-se. Espera, Obrigado deixa eu a dizer mais ti. uma.
Mais uma coisa, Dan, eu quero que tu arranjes dinheiro, poupes, para vir a Lisboa para o ano. Eu vou Eu organizar com... adoro, já fui 2 vezes, adoro Pois é, Portugal. vamos a Salamanca todos juntos. Vamos à sala da biblioteca onde foi dada a última aula de astrologia na Europa. Juntos. Eu vou Bacana. organizar, eu até já É pra decidi. que mês? Eu vou fazer outubro ou novembro de 2022, que são as jornadas astrológicas de outono. E vou Eu pôr a malta vou. toda a ter aulas no autocarro, aulas de astrologia. Eu estou já a imaginar muitas coisas. E por isso decidi passar o meu aniversário lá em cima, que é para poder ir lá meter o nariz na Salamanca, porque eu tenho que começar a lançar o programa, porque vocês precisam de tempo para juntar, não é? Não é fácil. Então, assim, é com calma. Lanço em breve o calendário. Vou falar com o Nando, que eu estou a combinar com o Nando Guimarães, ele é o meu parceiro aí do Brasil, para divulgar, porque eles não param de divulgar. Ele e o Ivan. Tu conheces o Nando Guimarães e o Ivan Mir? Pá, são incríveis. Conheço, acompanho. Eles não me É conhecem brutal. necessariamente, mas eu sei quem são e acompanho. E faz favor de ser mais participativo na astrolosofonia, está bem? Está muito Tá, caladinho. estou inscrito. Estás. Você vai me Está bem, mas explicar quem como é vai que eu posso tentar... participar mais? Então vais ao Telegram e Tô... escreves. Não estou no Olha a Telegram ainda. Nanzinha. Eu de aplicativo Dan, então tens que ir para o sou mais. Telegram, Dan. Tens que Vou, ir. vou Então entrar. imagina, Vou é um entrar. grupo de Telegram com 100 astrólogos. 100. Já somos Bacana. 100. Portanto, é tudo a falar de astrologia. Pá, Dani, eu achei estranho tu não Tá. falares. Você Eu me não fui ver se tu convenceu estavas ou agora. não. A curiosidade feminina acabou de despertar aqui. Plim, você E falou agora entrou um muitos astrólogo. assuntos, muitos astrólogos, já vou Pá, entrar. Dani, Agora, é maravilhoso, é maravilhoso. E dia 6 de maio temos a próxima palestra. Sabes quem é que vai bacana. ser a próxima Quem vai palestra? ser? Eu vi a do Simão, muito boa. Tu não viste quem era a próxima? Não, Nesse não dia a vi gente ainda. revelou. A gente revelou quem estava lá. Não te lembras? Não tô lembrando. É muita Esse, coisa. mas devias lembrar, porque é muito querido. É segredo, mas eu vou-te contar, está bem? Conta aqui, só pra mim, conta aí. Só quem vai assistir esta live é que vai saber. É o nosso professor João Acunho. Mas então eu tô lá. 6 Claro. de maio, às 10h30 de Lisboa. A ti não sei. Tens de fazer contas. Sim, Vou ter que pôr então o horário do Canadá, já percebi, por causa de ti. Horário do Canadá, tal. vou ver, vou ver. Geralmente eu me adapto ao horário da nossa rotina. Tenho a minha filha, então a gente marcou mais cedo hoje, porque depois tem Sim. jantar, banho, tem tudo. Sim, eu conheço essa realidade Mas completamente. sim. É por isso que eu faço às 10h30, Mas percebes? talvez eu vi a do Simão quando você colocou no YouTube, não foi? Tu não viste ao vivo, mas porquê Não não vi ao viste ao vivo, vivo? não. Não Ao vivo pudeste? tava. Não podia no horário. É só por Mas eu isso. assisto, eu acompanho. E vou entrar no Telegram É a que seu nós pedido publicamos e. no YouTube a palestra, assim, Dan, estou a falar. Sim. Mas A não a tertúlia discussão. não, a tertúlia não, é privado. É vero. Que é para dar Então também vou ver vontade de se. participar na tertúlia e, por outro lado, para haver privacidade, não é? Pronto, então está bem. Valeu! Vá, estamos Valeu! combinados. Um beijão! Telegram, baixa o Telegram. Beijinhos, Agorinha. obrigada, tchau, Benos e mim, saudades tuas. Segue aqui Tchau! o Daniel. Diz lá a tua página, é um nome um bocado difícil. Considero Considero astrologia. astrologia. É isso. Porque ele era cético, então faz todo o sentido, não vamos esquecer. Considero astrologia. Tendo em conta que, não é? Aforismos, tendo em conta que, na verdade, o Sol mexe toda a hora e vai rodando a Terra, considerando que a Lua anda sempre atrás do Sol. Eu fiz um Constata. curso, olha só, a astrologia tem 4 anos para mim, mas eu fiz um curso de astronomia bastante aprofundado na época. Fizeste. Olha que esperto. O Isso curso é de como astronomia conduzir eu e tinha, tirar um curso de mecânica. eu preciso fazer olhava, isso. eu olhava o céu e que tinha interesse nas constelações 15 anos atrás eu fiz esse curso de astronomia. Que maravilha. É essencial Eu para um tinha, eu astrólogo. tinha um fascínio já, mas depois mudou. Melhorou. Fizeste muito bem, porque isso é como conduzir e não ter aulas de mecânica, sabes? É verdade. Ainda no outro dia, a senhora da inspeção que me chumbou o carro disse-me: Alexandra, mas não está a ver aqui estes pneus com a tela a sair? Eu olhei para a senhora e disse assim: por acaso eu era uma senhora. Ouça, eu só sei conduzir, eu não aprendi mecânica. Mas quando foi para o exame de ISAR, que eu fiz o exame de ISAR, a mecânica celeste está lá. Eu quero E eu saber mais pensei, da ISAR também. falamos. São Mas eu aulas. veio cá a Portugal em 2018. Já não Tá voltou. combinado, tá combinado. Eu amo Portugal, já fui à Espanha também, mas 2022, Portugal. faz favor, Verdes em mim, faz favor, Maria José, Pico, faz favor. Cati, tu também és bem-vinda.
quem gostar da astrologia, quiser passear para Portugal, está lá. É isso. Só me falta decidir quantos dias é que vamos estar no Laró. Então eu não posso abusar Combinado, muito, não é? Portanto, vai combinado. juntando, Dano, tá? E tem que botar aí um passeio pessoano, né? Para ver Fernando Pessoa em Lisboa. Tem que Tem que ser, adicionar, hein? tem que ser. É ir à casa do Pessoa, não é? Ir à casa dele. Sim, Eu já pensei eu nisso. estive E a lá. Sintra também, não é? Tiveste? Sintra é lindo também. Putz, Já pensei Sintra. nisso. Mas assim, então vai ser 10 dias, percebes? Em Lisboa e pelo Portugal afora. Eu também quero ir a Tomar. Acho que é importantíssimo irmos lá aos Templários, conhecer a Ordem de Cristo. Pá, quero ir a montes de Tomar é sítios, na onde? verdade. É nos Trás-dos-Montes? Não, é no centro de Portugal, ao pé de Dornos, que é Centro Espiritual de Portugal. Tá, É Tomar isto é. eu tenho mesmo que pensar o que é que eu tenho que fazer à minha vida. Porque eu também não posso abusar, porque se eu fizer assim por uma semana, não sei, mas também quem faz 14 horas de voo, né? Quantas horas são daqui de Canadá? São mais ou menos? São Eu acho que mais. tem voo, eu acho que tem O voo Brasil é direto. reto. Voo Quantas horas? direto, voo direto deve ser 6, 7 horas daqui. De Montreal, a gente está no leste do Canadá. Não acredito. Então, mas tens o Ó, oceano todo. no máximo 8 horas, eu acho. Ah, é? Não sei, não sei. Não acredite nesse dado. Sim, é que eu costumo fazer viagens para o Brasil e para a Argentina e demoro 12. Sim, porque aqui a gente está mais ou menos na mesma latitude, né? Mas de Ah, Fortaleza para Lisboa também é bem rápido. De Fortaleza, que está no nordeste do Brasil, é tipo 9 horas, são 10. as, eu ia dizer 7, 8 horas. Tem que ver. É. Mas é mais ou Tem menos que a mesma ver. distância. Prepara-te! A tua filha vai ter que arranjar maneira de não ter saudades do pai, não é? Vais ter que arranjar nem um esquema. Eu também vou fazer o mesmo. E acho que vai ser muito giro. E acho o máximo a astrologia no autocarro, as pessoas sentadas e uma astróloga a dar aulas com o microfone. Acho delicioso. E depois almoçaradas e toda a gente a conversar. É esse o formato que eu quero fazer e que eu fiz quando o Simão a primeira vez foi às jornadas. E que foi o ano da revelação do Simão, em que ele ganhou com. Olha aí! E ele ficou foi da equipa da Menos em Mim. Eles ganharam o pad e paper astrológico que eu e o Luís fizemos. Os dois muito cromos. E o Simão depois ganhou o concurso de estudante de astrologia, porque criou aquela tese dos super-heróis. Tens que ver a tese dele. Que ele é Bacana. ele é Sim, muito parecido contigo. eu acabei de. Bah, eu aprecio Eu bastante reconheço bastante os sintomas. a erudição do Simão. É. Eu tô babando. Eu acabei de entrar em contato com ele. Eu comecei Faz a ver os favor de vídeos dele serem tem amigos. um mês apenas, mas eu Faz tô favor de serem bastante amigos porque interessado. vocês são muito parecidos. Muito Ah, parecidos. É, não, obrigado. eu reconheço os sintomas, já te disse. Portanto, faz favor. O Simão vem de certeza também às jornadas, a Vênus e a mim vêm às jornadas. Eu já ando a dizer isto há tanto tempo que eu acho que vem toda a gente às jornadas. Eu só tenho que arranjar um valor simpático, porque vai ser com dormidas e comida, tudo incluído, não é? Tá. Vai ter que ser uma ginástica e um arriscar, Pode, porque eu nunca sei quem vem e nunca pode contar sei. comigo. Ah, muito bom, que bom, fico feliz. Então vá, agora sim, um beijo a todos. Obrigada e até para Valeu. a semana. Beijinhos, Até beijinhos. breve. Obrigada, Dan, finalmente. 2 anos. Beijinhos. 2 anos me 2 empurrando. anos, eu esperei. Isto é a teimosia taurina. Estão a ver o exemplo de teimosia taurina? É isto. Beijinhos, Dan. Beijinho, até breve. Beijinhos. Valeu. Beijinhos.